Perfeito. Bom, então, nesse conceito do momento ótimo, né, é que surge esse paradigma do gap demanda e capacidade, né? Então, quando a gente identifica essa demanda maior do que a capacidade, causando esse gap, a gente se beneficiaria da indicação do suporte renal agudo, tá? E aí, depois que a gente decide indicar a diálise, a gente tem que escolher o método que nós vamos indicar, tá? E aí também, já nos últimos 10 anos, exaustivamente se estudou método X, Y, Z e qual é melhor, né? E a resposta é, não tem um método melhor ou um método pior. Existem métodos diferentes que são mais interessantes ou menos interessantes de acordo com as indicações e contraindicações de cada um deles e de acordo com as características de cada paciente. Então não dá, né? É difícil você querer comparar os métodos, eles são diferentes, mas até hoje na literatura a gente não tem uma evidência que mostre que X é melhor do que Y, que é melhor do que Z, tudo bem? E é lógico que a gente tem que levar em consideração, além das indicações e contraindicações de cada método, a instabilidade hemodinâmica do doente, o grau de catabolismo, a disponibilidade do serviço. Não adianta eu querer fazer veno-venosa contínua e não ter o recurso, não ter o material, o insumo. Prática da equipe. Não adianta eu querer fazer diálise peritoneal e eu não ter a prática para fazer esse método, tá? E por isso mesmo que os guidelines mais recentes de IRA, né, eles dividem a escolha do método dialítico em cenários clínicos. Ou seja, né, a gente tem cenários clínicos de situações ameaçadoras à vida. Então, se eu estou numa situação ameaçadora à vida, a primeira opção é o método de hemodiálise intermitente. Ou seja, eu quero remover rápido. Eu estou numa hipercalemia com alteração eletrocardiográfica. Eu não quero remover lento esse potássio, eu quero remover de forma rápida. Tá? Ou eu estou diante de uma acidose refratária grave. Poxa, eu quero resolver isso rápido. Tá? Então, claro que a terapia veno-venosa contínua ou a diálise peritoneal, elas não vão ser nossas primeiras opções, porque são métodos contínuos, são métodos que vão corrigir de forma mais lenta, tá? Por outro lado... Oi? O Adler. Oi? O Adler não entrou. Não? Por que não? Ah, não sei, ele não tá. Ué, mas ele não tá pedindo. E agora? Bom, se ele pedir novamente, eu volto aqui. Então, ó, se eu estou num cenário de sobrecarga de volume, né, que eu tenha muito volume para tirar, a diálise peritoneal, por exemplo, ela pode, claro, tirar volume, ela vai tirar volume, mas eu não consigo prever quanto eu vou tirar, e muitas vezes eu não vou conseguir tirar já de imediato tudo que eu tenho de balanço acumulado, tá? É uma das desvantagens da diálise peritoneal. Se eu tenho um paciente muito instável, poxa, se eu tenho um paciente muito instável, veja, o método intermitente convencional, uma hemodiálise, não vai ser a nossa primeira opção. Eu vou fazer uma terapia contínua, vou fazer uma prolongada, eu vou fazer ADP o paciente tende a ir bem quando ele está muito instável. Agora, olha só, se eu tenho uma situação de hipertensão intracraniana, uma lesão cerebral aguda, um contexto em que eu não quero corrigir, né, baixar rapidamente os meus solutos, pelo risco de fazer uma síndrome do desequilíbrio, os métodos contínuos, tanto a veno-venosa contínua quanto a diálise peritoneal, eles entram como primeira opção, tá? Então, e o hipercatabolismo, né, o paciente hipercatabólico, a DP não é a primeira opção. Então, vocês viram, por exemplo, a diálise peritoneal, ela não é a primeira opção, exceto aqui, talvez, num contexto de lesão cerebral aguda, hipertensão intracraniana. A veno-venosa contínua, ela pode sim ser primeira opção, né, em vários cenários, exceto em condições ameaçadoras à vida. Tudo bem? Mas, de novo, a terapia veno-venosa contínua é uma terapia cara, custosa, né, envolve recurso humano, envolve recurso financeiro. Então, a gente precisa saber selecionar muito bem quais são os pacientes que realmente vão se beneficiar dessa terapia, tá?
Quando a gente vai trabalhar em serviços privados, né, se pegar Einstein, Sírio-Libanês, em São Paulo, as terapias intensivas, unidades de terapias intensivas de lá, tem uma máquina de terapia veno-venosa contínua em cada leito de UTI. Às vezes o paciente sai de uma grande cirurgia e já é ligado numa veno-venosa contínua, mesmo sem ter critério, sem ter indicação. Porque, na verdade, tem muitas outras coisas por trás disso, né? Cada prescrição de diálise tem um valor que o médico ganha, cada prescrição de diálise o hospital recebe do convênio. Então, tem um buraco é muito mais embaixo, né? Agora, se a gente for ver por indicação mesmo e benefício, né? De fato, a gente consegue se virar muito bem com terapia prolongada, DP e com outros métodos, tudo bem? Então, a ideia é que vocês aprendam e tenham em mãos recursos para lidar com qualquer um dos métodos, para que vocês possam lidar com qualquer cenário aí de trabalho. E aí, claro, né? A terapia veno-venosa contínua, ela tem benefícios e problemas. Então, eu preciso na veno-venosa contínua, considerando que é uma terapia que vai ficar continuamente ligada e com fluxos mais reduzidos, né? Olha, o impacto da anticoagulação. Eu preciso ter uma anticoagulação eficaz, senão eu coagulo todo o meu circuito. Por outro lado, eu tenho aqui, ó, mais baixo risco de edema cerebral, porque é uma terapia contínua, vai fazer uma remoção lenta. Agora, pensa num cenário de uma intoxicação exógena, por exemplo. Puxa, você tem que remover logo uma toxina? Não é a melhor dos métodos, tudo bem? Outro problema da contínua, a mobilização do paciente, né? Quer dizer, o paciente fica ali restrito na cama. A gente chegou na época do Covid até a ver algumas imagens, né, de pacientes tratados com veno-venosa contínua, de situações de UTIs aí de países de primeiro mundo, colocando o paciente para andar e alguém empurrando, né, a máquina de veno-venosa contínua assim do lado dele. Mas isso não é um cenário, né, de mundo mundano, né? E claro, olha, veno-venosa contínua, o custo realmente é algo impeditivo. Para vocês terem ideia, cada kit de veno-venosa contínua custa em torno ali entre R$ 1.300, R$ 1.600. O kit, que é o capilar e as linhas. Fora os insumos, né, que é o citrato, a bolsa de citrato, cada bolsa custa em torno de R$ 45, R$ 46, e da bolsa da solução, que a gente usa duas, né, de dialisato e de reposição. Duas a cada 3 horas, a cada 5 horas, dependendo da sua prescrição. Então, uma terapia de 72 horas, somando todos esses recursos que são empregados e um profissional da enfermagem o tempo inteiro ali com a máquina, né, é a terapia realmente mais custosa que a gente tem em termos de suporte renal agudo. E aí, como funciona, né, a veno-venosa contínua? Então, a gente só tem que lembrar dos princípios, né, físico-químicos de uma diálise. Então, o primeiro deles, a difusão. Quem já rodou na hemodiálise, na diálise peritoneal, já discutiu bastante sobre a difusão, né? Então, aqui a gente tem um desenho do capilar, o dialisador, e esse dialisador, ele tem fibras, e dentro dessas fibras passa o sangue, e por fora dessas fibras, essas fibras são banhadas por um fluido, um líquido de diálise, que é pobre em solutos. E eu tenho um sangue rico em solutos. Ou seja, esse sangue transita por um sentido, o fluxo de diálise transita no sentido oposto, com fluxos diferentes, com uma determinada temperatura e determinada pressão. E isso favorece a passagem, através de uma membrana semipermeável, das moléculas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tudo bem? Problema. Como isso acontece de forma rápida, né? Moléculas grandes, aqui representadas pelas bolinhas vermelhas, né? Não tem chance de serem removidas em grande quantidade. Não dá tempo delas caminharem. Lembra que as moléculas, elas transitam, digamos assim, através do movimento browniano. Né? Para quem está com fome, falar em Brownian, né? Mas o movimento browniano diz, quanto maior a carga e a massa da molécula, mais lento é o seu movimento, tá? Então, mais devagar vai ser essa passagem. E, consequentemente, eu vou remover menos nos métodos difusivos. Tá? Por outro lado, o que é o método convectivo, convecção? Então, eu tenho esse mesmo aparato tecnológico, só que eu faço
uma pressão dentro desse filtro, e essa pressão transmembrana empurra, né, arrasta esse elemento que está aqui no sangue para o outro lado, através de mudança, né, de gradiente de pressão. Então, eu tenho um ambiente de mais baixa pressão, um ambiente em que eu imputo uma pressão transmembrana e eu empurro para o outro lado. Tudo bem? O que favorece a convecção? A convecção favorece a remoção dessas moléculas maiores. Ela também vai remover molécula pequena, vai remover os pequenos solutos, mas eu consigo fazer uma remoção muito mais efetiva, tá, de moléculas maiores. Se a gente for pensar numa terapia hemodialítica convencional, predomina, né, a difusão para a remoção de solutos e a convecção para a remoção de fluidos, de água. Quando a gente quer tirar uma ultrafiltração, né, um líquido do paciente, nada mais é do que botar uma pressão transmembrana para empurrar esse líquido. E claro que a gente também leva um pouquinho de soluto. O sódio, na hemodiálise, ele é muito removido por convecção, tá? Mas isso acontece numa proporção muito pequena, muito pequena. A terapia venovenosa contínua, ela te permite dar uma proporção de convecção muito grande. Por isso que ela potencializa essa remoção, tá? Uma analogia do dia a dia, para quem gosta de café. Difusão é fazer café com pó e coador, né? Você bota o pó, joga a água fervendo em cima e tem uma membrana semipermeável, que é o filtro de café. E aí você consegue passar a molécula do café do meio mais concentrado, do pó, para a xícara, que é o meio menos concentrado com a água. E aí você faz o seu cafezinho gostoso. Isso é difusão. Convecção é fazer café na máquina Dolce Gusto, Nespresso. Você pega uma cápsula concentrada e você imputa sobre ela uma pressão e empurra o conteúdo para o outro lado. Isso é convecção. Tudo bem? E aí, esses fluxos, né, eles são da ordem, né, olha, quando a gente vai pegar de 500 até 4.000 ml por hora, que a gente pode colocar de tratamento, né, de volume de efluente, de dialisado, de convecção. Então, imagina, 4.000 por hora, o quanto que você não está fazendo de tratamento, né, desse paciente. Se a gente for pensar, imagina, compara com a nossa hemodiálise convencional, que a gente, em 4 horas, tira lá seus 2.000 ml. Aqui nós estamos tirando 2.000, 4.000 por hora. E durante 24, 48, 72 horas. Olha o quanto que a gente consegue potencializar de remoção. Tudo bem? E essa máquina, né, ela também permite que a gente faça outras duas coisas, né? Uma delas é a adsorção. A adsorção é você usar uma membrana própria, né? Hoje o que a gente tem no mercado é um dispositivo que é o Oxiris, né? Essa membraninha aqui, extremamente mais cara do que as que a gente já usa, né? Hoje nós não temos no nosso serviço Oxiris, ela é ainda em fase de testes, né? Mas qual que seria a ideia? Ela tem lá na sua membrana um enxerto de heparina, e esse enxerto de heparina faz com que endotoxinas grudem nesse enxerto de heparina e, consequentemente, além de tudo que a gente já faz, a gente também remove essas endotoxinas. Então, ela é comercializada, essa membrana, para o paciente séptico, né? Como uma terapia de purificação sanguínea aguda. Tá? Parece ótimo, mas a gente ainda não tem grandes evidências. A gente tem algumas evidências de relato de caso mostrando que ela seria top, mas todas são patrocinadas pela Baxter, que é a indústria que fabrica a membrana. Então, a gente tem que olhar com um certo viés. Por que eu digo isso? Porque quando a gente olha a teoria, é fantástico. A gente sabe, então, que a terapia venovenosa contínua remove citocina inflamatória. Ótimo. Só que ela não remove somente citocinas inflamatórias, ela também remove citocinas anti-inflamatórias. Ela também remove mais antibiótico, ela também remove mais nutrientes. Então, quando a gente faz um tete-a-tete, né, isso não muda o desfecho do paciente. Então, todos os trabalhos que a gente tem que tentaram provar que a terapia venovenosa contínua remove citocina inflamatória, de fato remove muito bem, mas isso não muda o desfecho do doente. Tá? A gente recentemente fez, né, um protocolo de pesquisa nos COVIDs. Existia uma teoria de que talvez dialisar o paciente com
venosa contínua e COVID, tempestade inflamatória, ele iria muito melhor. Na verdade, a gente conseguiu ver que remove bem as citocinas, mas em termos de desfecho não teve grandes diferenças. A gente teve o mesmo número de sobreviventes em venosa contínua e em terapia intermitente. Tá? E como é que vai funcionar o sistema, né? Então, a gente tem aqui o nosso catéter com as duas vias, tá? A gente tem uma via arterial, que é sempre representada na cor vermelha, né, do catéter e da linha, e essa é a via em que a gente está puxando o sangue do paciente. Então, lembre-se que para puxar o sangue do paciente, esse puxar é sempre feito por uma bomba de sangue. Essa bomba de sangue ela vai girar, né, em rotações por minuto de acordo com o fluxo de sangue que a gente determina. E isso empurra o sangue para dentro do nosso dialisador, do nosso capilar, tá? Dentro aqui do dialisador estão acontecendo aqueles princípios que a gente comentou, e se eu estiver usando o dialisato, fazendo a modalidade diálise-difusão, a gente está imputando aqui um líquido de diálise. E esse líquido de diálise vai ter aqui a sua bombinha que empurra esse líquido de diálise para dentro, tá? A gente tem a saída, que é o efluente, ou seja, tudo aquilo que eu estou removendo, tanto os líquidos que eu uso para terapia, o quanto eu removi de ultrafiltrado, os solutos, tudo isso sai pelo nosso efluente, tá? E aqui em rosa, a gente tem a reposição. O que seria essa reposição? Conforme eu faço convecção, eu crio um espaço, né, um vácuo, eu arrastei. Essa ordem que foi arrastada, eu não posso deixar assim. Imagina, eu estou tirando 200 ml por hora, 2.000 ml por hora, 2 litros por hora. Eu preciso usar um fluido para repor essa quantidade de líquidos que eu estou tirando. Senão, eu posso trazer prejuízos para o meu paciente. E é justamente esse colocar líquido no lugar que faz a manutenção dessa pressão transmembrana. E eu posso colocar esse líquido tanto antes do sangue entrar no filtro, que a gente chama de reposição pré-filtro, ou eu posso pôr depois, na saída, uma reposição pós-filtro. Tudo bem? E lembrando que a gente está falando de uma terapia lenta e contínua. Então, eu preciso de uma anticoagulação. Essa anticoagulação, ela precisa iniciar logo aqui, logo que o sangue é puxado pelo catéter, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho disso. Então, aqui, olha, eu mostrando uma representação esquemática de como que fica a montagem do nosso circuito, da nossa máquina. A gente tem aqui, de novo, né, o acesso, logo que sai do paciente, eu já vou ter um fluxo PBS, que a gente chama. O que é o PBS? É o pré-bomba de sangue. É o único fluxo que está entrando aqui, ó, antes da bomba de sangue, tá? Esse aqui é o que a gente usa para pôr a anticoagulação. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente quais são as modalidades, o que a gente pode usar como anticoagulante, mas ela tem que entrar aqui, logo no início do nosso circuito. Depois da bomba de sangue, a gente vai ter aqui a entrada no nosso capilar, no nosso dialisador, e como a gente comentou, nós podemos pôr essa reposição aqui, pré-bomba de sangue, pré-filtro, ou eu posso fazer um desvio aqui na minha linha, ó, e colocar ela aqui, pós-filtro, perdão. Tá? Aqui, o efluente que a gente comentou, é a saída, é o que eu estou tirando, é o que eu estou removendo, e esse efluente tem aqui a sua bombinha, e o dialisato aqui entrando dentro do nosso filtro. Conforme esse sangue tratado sai de dentro do capilar, ele passa por um dispositivo que é chamado de câmara de desgaseificação, o famoso catabolhas, tá? Assim como um detector de ar, né, um alarme de detector de bolhas, para que esse sangue sem bolhas possa ser devolvido para o nosso paciente em segurança. Tudo bem? E aí, eu tenho possibilidades, eu tenho opções de combinar esses métodos de diálise. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma terapia venovenosa contínua, uma CRRT, né? Continuous Renal, do inglês, né? Renal Replacement Therapy, que eu vou fazer somente ultrafiltração lenta, contínua. Então, se eu só vou tirar líquido, eu só vou ter o efluente. E aí, convencionou-se, né, a colocar a cor amarela para o efluente. Então, lembre-se, o efluente como um xixi. É o que eu estou removendo, é o que eu estou tirando. É a corzinha amarela. Então, eu tenho uma bolsa e uma bombinha, onde percorre aqui uma linha amarela, que é o efluente.
Então, na ultrafiltração lenta, eu só vou ter essa bolsa. Eu não tenho banho, eu não tenho reposição, eu não tenho nada, eu só tenho remoção de líquido. Tudo bem? E se eu estou removendo o líquido, como é que eu faço essa remoção? Por convecção. Eu arrasto esse líquido para o outro lado. Tá? Mas eu posso também falar, não, eu quero fazer uma hemofiltração. O que é a hemofiltração? Hemofiltração, que é representado pela letrinha H, é a convecção, tá? É o quanto eu estou fazendo de arraste do meu paciente. Então, o arraste, que é a filtração, ela é representada pela cor roxa, tá? E lembre-se do roxo de reposição. Toda vez que eu arrasto, eu reponho. Lembra do R? Arrasto, reponho, tá? Eu vou usar aqui a bolsa roxa. E, claro, sempre com o efluente, porque é por aqui no efluente que eu vou tirar os solutos, que eu vou tirar esse líquido de reposição que eu estou dando, eu vou tirar tudo que eu estou removendo. Tudo bem? Quando eu opto por fazer uma modalidade de diálise contínua, então, ou seja, somente hemodiálise, eu chamo de HD, né, CVV-HD ou TVVC-HD, terapia venosa contínua hemodiálise contínua, eu vou usar a minha solução do dialisato, tá? Igual, né, aos moldes do que a gente faz na terapia convencional dos crônicos. E aí, para ficar fácil também de lembrar, dialisato, difusão, diálise, é o DDD, tá? Então, toda vez que eu opto por fazer diálise, eu estou fazendo um clearance difusivo e, consequentemente, eu vou usar um banho diálise, um dialisato. E ele é representado pela cor verde, D de dialisato. Tudo bem? E, claro, o nosso efluente presente. E uma das grandes vantagens, né, da veno-venosa contínua é você pegar o melhor de cada terapia, ou seja, combinar diálise com filtração e fazer a CVV-HDF, hemodiafiltração. Tudo bem? Combinando difusão e convecção. E, consequentemente, se eu tenho as duas coisas, eu tenho as duas bolsinhas. Eu tenho a diálise acontecendo, portanto, estou fazendo difusão, vou usar a bolsa verde. E vou fazer convecção, então, consequentemente, estou arrastando. Se eu faço arraste, eu tenho que repor, e para repor, eu uso a bolsa roxa. Tudo bem? E isso é o que a gente vê na prática, né? Todo mundo que já viu a Prismaflex, que é uma das máquinas que faz a terapia veno-venosa contínua, já observou, né? Essa nossa máquina linda, que ela tem aqui embaixo, olha, 4 balancinhas, e em cada balancinha fica pendurada uma bolsa. E se vocês observarem aqui, ó, a foto não está das melhores, mas olha, tem uma bolinha amarela nessa aqui, nessa primeira, então o amarelo é o efluente. Aqui é onde a gente vai botar a bolsa do efluente. E vejam que, olha, a linha, ela tem uma linhazinha amarela, ó, tá vendo? Tudo é amarelinho. Tudo que é amarelo é do efluente. Aí aqui eu tenho a bolsa, ó. Não sei se dá pra gente ver. Não dá pra ver, né? Tá bem na frente aqui, ó, que porcaria. Aqui a gente tem a bolsinha, ó. Essa dá pra ver, a branca, tá vendo, ó? O quadradinho branco. Quadradinho branco, branco da paz. Branco do PBS. B de branco. É a paz, é para a gente conseguir pôr uma anticoagulação e garantir que a sua terapia flua bem. O verde e o roxo. E as linhas todas coloridinhas aqui mostrando tudo aquilo que a gente viu, né? Vimos em esquema, aqui fica meio amontoado. Então a gente tem a bombona de sangue, olha, grandona, circulante. Essa bomba de sangue está lá puxando do paciente, impulsionando, olha, na linha vermelha, que é a linha arterial, para dentro do nosso filtro. E aí a saída do filtro é aqui em azul. Então, observem que a máquina, a empresa, fez de um jeito que o nosso capilar entre ao contrário aqui, né? Que o sangue venha por baixo e saia por cima. E o banho de diálise entre por cima e saia por baixo, que é o oposto do que a gente vê nas máquinas de hemodiálise convencional. Tudo bem? Olha o nosso catabolha aqui, ó. Tá? E aqui do ladinho a gente tem um dispositivo de aquecimento, né? Que é para aquecer o sangue antes de devolver para o nosso paciente. Essa máquina aqui, nós temos no nosso serviço também, tá? Ela é uma máquina da Bebral.
aquela lá, verde, é a Prisma Flex, que é da Baxter, é a empresa que fabrica. Aqui a gente tem a B. Braun, que é a Diapact. Essa aqui é a máquina mais antiga, tá? Então vejam que, olha, ela não tem todas aquelas bombinhas circulando. Ela tem somente essas três, ó. Então o que isso significa? Primeira coisa, o fluxo de sangue, tá? A bomba de sangue está aqui. Eu tenho uma bomba obrigatória para o efluente, né, o que eu estou removendo, e eu tenho só uma bomba, que eu vou ter que escolher se eu quero pôr aqui o banho de diálise ou ponho a reposição. Ou seja, nesta máquina, ela faz terapia veno-venosa contínua, mas eu tenho que escolher somente se eu vou fazer difusão ou se eu vou fazer convecção. Ela não permite fazer a terapia combinada. E por ela não ter todas as bombinhas, ela também não permite que a gente acople o citrato ou a anticoagulação nela. Então, a gente tem que fazer um sistema à parte, com o citrato, com a heparina, com a anticoagulação que nós vamos fazer. Tá? Então, é uma particularidade dela. E essas são as duas que nós temos aqui no serviço. Mas já existem também no mercado, né? Uma máquina da Fresenius, que é a chamada Multifiltrate. Ela está começando a entrar no Brasil agora, então tem algumas empresas, companhias, alguns hospitais que já estão usando a Multifiltrate, tá? Pode ser que a gente consiga uma máquina emprestada por um período, talvez para o ano que vem, tá? Para a gente testar e usar a Multifiltrate, tá? E existe a versão mais nova da Diapact, que é da B. Braun, que é a Omni. Essa ainda não chegou no Brasil, ela já foi lançada no mundo, mas ainda não veio para o Brasil, tá? E a gente tem a versão mais nova da Prisma Flex, que é a Prismax, tá? Que essa ainda está longe de chegar, mas ela é mais moderna, assim, mais bonita, mais colorida, assim, de luz, pisca, parece um carro. Tá? E aqui que a gente falou, então da Prisma Flex, as cores das bolsas vão representar o que é que a gente vai utilizar. E aí a gente chega na nossa prescrição. Como que a gente vai fazer essa prescrição acontecer, tá? Então, vamos lá passo a passo. A primeira coisa é ver qual a modalidade que nós vamos escolher. Vamos fazer só ultrafiltração? Vamos fazer filtração? Vamos fazer diálise? Ou vamos combinar as duas coisas? Lembrando que o F isolada é só tirar líquido, tá? A filtração eu removo citocinas e diálise eu estou fazendo difusão, tá? Depois, o próximo passo é a gente escolher o nosso capilar, tá? Então, a gente tem um sistema, né, no caso da Prisma Flex, né, a gente tem 3 opções de kit de capilar, que é o ST, então ST60, o ST100 e o ST150. Isso aqui é de acordo, né, com o peso mínimo do paciente e com a superfície corpórea dele, tá? No nosso serviço, nós temos o 100, o ST100. Então, não tem muito o que a gente pensar, a gente tem que usar o 100, tá? Mas seriam aqui as 3 opções disponíveis. Lembrando só, né, que esse capilar, ele é um capilar próprio para essa terapia, ou seja, ele tem poros grandes que permitem a passagem das citocinas. Tá? A gente chama isso de hemofiltro. Tá? São poros bem grandes, só não são tão grandes quanto o plasmafiltro, que é utilizado nas sessões de plasmaférese. A máquina da Baxter, a Prisma que a gente tem, ela consegue fazer plasmaférese também, só que a gente precisaria usar o plasmafiltro. E se a gente estiver usando a Diapact? A Diapact, a gente não tem o capilar da máquina, é uma máquina muito antiga. A gente acaba usando um capilar nosso, convencional, só que a gente tem que pegar um capilar de alta permeabilidade. Tá? Então, a gente tem que olhar lá na bula do nosso capilar se ele tem alta permeabilidade, ou seja, se ele tem um KUF maior que 55. Tá? Ou seja, o que a gente chama lá de capilar de alto fluxo, mas na verdade ele é de alta permeabilidade, com poros grandes. Tá? E o fluxo de sangue que nós vamos determinar? Então vejam, quando a gente prescreve uma hemodiálise convencional, a gente trabalha com fluxo de 300. Na hemocrônica, 300, 350, 400 se for fístula, né? Na hemodiálise prolongada, que a gente utiliza nos agudos, né, para o paciente instável, a gente trabalha com 200 de fluxo de sangue, né, 200 ml hora. Aqui, nós vamos trabalhar com fluxos de 100 e 200, entre 100 e 200 ml por minuto, tá? Eu até coloquei aqui na frente, né, 150, porque entre 100 e 200, 150 é um valor médio, né, mais equilibrado, atende todo mundo. Mas depende do protocolo do serviço.
HC de São Paulo, por exemplo, o protocolo deles é começar com 200 ml para todo o paciente, tá? Não existe diferença de 200 para menos entre instabilizar mais ou menos. Então, não é pela instabilidade que a gente define entre o 100 e o 200, tudo bem? Aí a gente vai entender depois quando que eu escolho fluxos menores, quando que eu escolho fluxos maiores, 170, 180, 200. Vai depender muito mais dos objetivos de fração de filtração e risco de coagulação do circuito, tá? Mas pela instabilidade, estando entre 100 e 200, não mudaria. Tudo bem? E a anticoagulação? Então, a anticoagulação, a gente tem 3 opções. A gente pode fazer sem nada, seria o nosso lavar sistema. Agora, imagina, a gente vai ficar lavando 24 horas no dia o paciente, haja volume. Geralmente, a gente já precisa tirar muito volume dele. Então, é ruim nesse aspecto. E segundo, não vai durar nada a sua terapia, porque sem anticoagulação, um circuito, né, a baixos fluxos, coagula com muita rapidez. Então, não dá. Sem anticoagulação, é jogar dinheiro fora. Heparina. A heparina a gente usa em larga escala nos nossos pacientes, né, crônicos e agudos, como anticoagulante principal, mas a gente tem que lembrar que, primeiro, este paciente em vena venosa contínua, ele vai ficar ligado continuamente, ou seja, eu ficaria continuamente ofertando heparina para ele. Isso aumentaria risco de sangramentos, eu estaria praticamente anticoagulando o meu paciente. E além disso, a patência do filtro, né, daquele nosso dialisador, ela é mais baixa. Ela é melhor do que sem nada, mas ela é mais baixa do que o citrato. E o citrato, que é a grande vantagem da terapia venovenosa contínua, né, em termos de anticoagulação, porque ela vai fazer uma anticoagulação regional. Eu não vou anticoagular o paciente, eu vou fazer uma anticoagulação somente do circuito, tá? Anticoagulação regional. Por que ela faz anticoagulação regional? Então, lembrem-se que lá na cascata de coagulação, a gente tem o cálcio iônico participando de forma bastante ativa de toda a cascata, tanto da via intrínseca, quanto da via extrínseca, quanto ali da via final comum, tá? E aí, usar o citrato significa dizer que estamos indisponibilizando o cálcio iônico, nós estamos quelando o cálcio, tá? Assim como as bolsas de sangue lá do hemocentro, né? Elas têm lá um pouquinho de citrato, para evitar que vire uma lajota, né, um tijolo de sangue. Bota um pouquinho de citrato. Então, o citrato age quelando esse cálcio iônico. Certo? Única coisa que a gente tem que lembrar. Citrato é fonte de bicarbonato e de sódio, porque o citrato ele é metabolizado no fígado, principalmente, em bicarbonato, e o citrato ele é a base de sódio. Então, a gente tem 2 fórmulas. Tem o citrato trissódico, a 4%, que é o que a gente tem aqui no hospital, e tem o ACD, tá? Que é também uma fonte aí de sódio. Como que a gente vai determinar o fluxo do nosso citrato, da nossa anticoagulação? Lembra que a gente chama de pré-bomba de sangue, porque essa anticoagulação já começa lá no início da cascata, lá no início do nosso circuito, tá? Então, é chamado de fluxo PBS, e ele sempre vai ser proporcional ao QB, que é o fluxo de sangue. Na prática, a gente vai trabalhar aí de 1 a 1,5 vezes esse valor do QB. Geralmente, com o citrato trissódico, a gente sempre fala, comece com 1,3 vezes o fluxo de sangue. Mas da onde vem esse 1,3? Então, a gente brinca assim, para o R3, saber do 1,3 já está no lucro, né? R4 já tem que entender da onde vem esse 1,3, tá? Então, lembrar que isso vem da real dose necessária de citrato para anticoagular o circuito. Ou seja, eu preciso de 3 a 6 milimoles de citrato para cada litro de sangue tratado, tá? Como tudo na vida, vamos começar com 3, né? Para não gastar muito citrato, a farmácia agradece. Então, se a gente pensar que a gente escolheu para esse nosso paciente iniciar o cálculo com um fluxo de 150 ml por minuto, em 1 hora a gente teria 60 minutos. Ou seja, em 1 hora eu estaria tratando 900 ml de sangue. Estaria passando, né, 9.000 ml por hora desse sangue em contato com esse citrato. Certo? A gente não falou que a dose seriam 3 milimoles de citrato para cada litro de sangue tratado? Poxa,
Se eu estou tratando 9.000 ml por hora, eu estou tratando, na verdade, 9 litros por hora. Ou seja, 3 vezes 9, 27 milimoles de citrato por hora. Isso sempre proporcional ao fluxo de sangue que eu estou dando. Tudo bem? Então, vamos lá. O citrato a 4%, que é o citrato trissódico, ele tem uma concentração de 136 milimoles de citrato para cada litro. Então, em 1 litro, são 1.000 ml, eu tenho 136 milimoles. Eu não vou tratar 27 milimol por hora? Então, quantos ml de citrato eu teria que dar para corresponder a esses 27 milimoles por hora? Certo? Então, a gente faria aqui uma regrinha de 3, encontraria 198 ml por hora de citrato. Se você pegar esses 198 de citrato e dividir pelos 150 de sangue, que foi o que a gente fez a conta, você encontra que é aproximadamente 1,3, vai dar 1,29999. Ou seja, na prática, o seu fluxo PBS, que é o pré-bomba de sangue, que corresponde ao citrato, para iniciar 3 milimoles de citrato para cada litro de sangue tratado, corresponde a 1,3 vezes o seu fluxo de sangue. Tudo bem? Mas saibam que vem desta proporção. Por que é importante saber disso? Na máquina mais nova, nos softwares mais novos, ele não te permite colocar em ml hora o citrato. Ele pede já para você colocar quantos milimoles de citrato por litro você quer tratar. E a própria máquina te calcula tudo isso. Tá? Ou seja, cada vez está ficando mais prático a gente trabalhar com a vena venosa contínua. Mas a gente tem que só saber de onde vêm as coisas, certo? Tudo bem até aqui? Tá bom, porque nós estamos só no começo. Então aqui, olha, só para a gente ver. Quando a gente fala do citrato, nós temos essas duas composições, o citrato trissódico, que é o nosso aqui, 4%, ele tem 136 milimoles de citrato. Para quem for trabalhar HC de São Paulo, por exemplo, né, ou outras instituições, eles usam o ACD, que é uma solução de citrato, mas ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque ela combina parte de citrato trissódico, parte de ácido cítrico. E aí, a hora que você soma os dois, você tem um total de 113 milimoles por litro de citrato. Tá? Ou seja, só muda a conta, né? É igualzinho o raciocínio. Eu vou precisar de 3 milimoles por litro de sangue tratado. Só que como a concentração de citrato é diferente por litro, eu só vou mudar a minha proporção lá no ml hora da bolsa, tá? E aí lembrar que uma molécula de citrato, ela vai ser metabolizada tanto pelo fígado, principalmente fígado, mas um pouquinho também no rim e no músculo esquelético, em 3 moléculas de bicarbonato, tudo bem? E lembrar que o que nós estamos fazendo com o citrato é uma anticoagulação regional, então essa é uma das grandes vantagens, mas isso vai fazer com que eu forneça sódio e forneça bicarbonato para o meu paciente. Tudo bem? Como que a gente fica de olho nesse citrato, né? Então, das maiores preocupações do citrato é que o citrato ele vai ser, em parte, removido lá no filtro. Imagina, tudo que passa pelo dialisador, pelo filtro, é removido. Passa ureia, é removida. Passa potássio, é removido. Passa citrato, parte vai ser removido. Quanto é removido? Muito variável, depende dos fluxos que você está colocando, depende da dose, da diálise. Você pode remover de 8% a 80% desse citrato, é muito variável, tá? Mas o que sobra desse citrato vai para o seu paciente. E aí? Isso vai ser metabolizado pelo fígado. Então, quem é um paciente de maior risco de acumular citrato na circulação? São aqueles pacientes que tenham alguma disfunção hepática. Paciente cirrótico, pós-operatório de transplante hepático, que possa estar fazendo uma rejeição, por exemplo. Ou seja, pacientes que tenham uma metabolização hepática mais deficiente. Então, principalmente nesses pacientes, a gente precisa monitorizar o risco de acúmulo de citrato. Como é que a gente monitoriza isso? Principalmente por essa razão. Cálcio total, que a gente pega pelo
exame sérico, né? O cálcio que é colhido na unidade lá de terapia intensiva. E só lembrando que esse cálcio total, ele não deve ser corrigido. Ele é o cálcio total que vem ali no nosso resultado do exame, tá? E isso dividido pelo nosso cálcio iônico do paciente, tá? No mesmo momento, no mesmo time. Que é o que a gente pega lá pela gasometria, tá? Quando a gente faz essa razão, o que a gente está querendo buscar? A gente está querendo ver isso daqui, olha. Lembrem-se que o cálcio total, ele está dosando as frações ligadas a outras substâncias, a proteínas, por exemplo, tá? Então, imagina um cenário em que o meu cálcio iônico fica mais baixo, ele está caindo, ou o meu cálcio total está subindo, mas o cálcio iônico não. Ou seja, se o cálcio iônico está caindo ou estável e o total está aumentando, tem que acender uma luzinha de alerta. Opa, será que esse cálcio que está aumentando o total não está conseguindo captar a ligação do cálcio com o citrato? E aí, consequentemente, isso seria um indicativo de que eu estou acumulando citrato na minha circulação. Tudo bem? Como que a gente faz isso, então? Eu divido o cálcio total sem correção pelo cálcio iônico, e se esse resultado for maior do que 2,5, isso é uma correlação, ela te dá um indicativo de acúmulo de citrato. Tudo bem? Só lembrando que a gente tem que fazer essa razão na mesma unidade. Então, o cálcio total e o cálcio iônico tem que estar na mesma unidade de medida. No nosso HC, temos um pequeno probleminha, porque o cálcio total é dado em miligrama decilitro e o cálcio iônico da gasometria ele é dado em milimol litro. Então, são unidades diferentes. Então, antes de fazer essa conta, eu preciso converter qualquer um dos dois para outra unidade. Lembrando que, quando eu estou no milimol litro, para eu chegar no miligrama decilitro, eu multiplico por 4. Se eu tiver com miligrama decilitro e quero passar para o milimol litro, eu divido por 4. Tá? Então, 4 é o fator de correção. Corrijo, escolho qual eu quero corrigir e faço a razão neles na mesma unidade. Certo? Outra maneira da gente avaliar, né? Através do lactato. Então, a gente tem que estar sempre alerta com o nível de lactato do nosso paciente. Lactatos que começam a subir sem outro motivo, opa, pode ser um sinal de acúmulo de citrato, tá? Aqui, né, um aumento, né, um alargamento do coagulograma, um aumento do tempo de sangramento, um aumento do RNI, também podem ser indicativos desse alargamento, desse acúmulo de citrato, tá? Mas o mais usado na prática é essa razão, beleza? E aí, olha, fiquem atentos. Quem já, né, vivenciou a experiência de uma venovenosa contínua, sabe que, assim, nos primeiros gasos, né, primeiros ajustes que a gente faz, a gente mexe em bomba de cálcio, mexe em bomba de citrato. Chega uma hora que a gente já não mexe mais, a gente mexe um pouquinho em eletrólito, mas não é para mais mexer em cálcio e citrato, tá? Então, por exemplo, lá em Javier, né, a gente está com o pacientinho indo aí para 90 horas de terapia, né, somando com outro, dá mais de 100 horas já de terapia venovenosa contínua. A gente já não mexe mais nessa bomba de cálcio e citrato já há muitos dias. Agora, imagina o seguinte, toda vez eu tenho que aumentar cálcio. Aumenta cálcio, aumenta cálcio, aumenta cálcio. Tempo de terapia passando e eu tenho que aumentar cálcio. Opa, por que eu estou tendo que aumentar cálcio? Será que não está acontecendo isso daqui? Olha, o meu cálcio iônico está caindo porque a minha fração de cálcio ligado a citrato está aumentando? Então, pode ser um indicativo de acúmulo de citrato. Beleza? Bom, e aí o que fazer, né? Fiz a conta, deu mais do que 2,5, opa, preciso diminuir a oferta de citrato para esse caboclo. Como é que eu faço isso? Tem várias estratégias. Você pode desligar a bomba de citrato por 1 hora, depois religa. Você pode fazer um bolos de cálcio para o nosso paciente. Tá? Só lembrando que fazer bolos de cálcio ou desligar o citrato podem aumentar um pouquinho o risco de coagular o circuito, mas são descritos em literatura. Outra opção, aumentar a dose de diálise. À medida que você aumenta a dose da sua terapia, a diálise, o que acontece? Você remove mais no filtro o citrato. E, consequentemente, vai menos para o paciente. E aí a ideia é, depois que você vai religar, você reduz o citrato em 2,1 milimol litro.
Tá? Lembra que a gente falou que a gente estava 3 milimol por litro? A gente reduz para 2,1. Tudo bem? E se fosse usar heparina? Uma bosta, né? Nós não vamos usar. Mas e se fosse? Se eu não tenho citrato, acabou o citrato, o que eu vou fazer? Helder, só uma dúvida antes de começar da heparina. Pode falar, A Dé. gente liga em torno de 3 milimol por litro a heparina, e você falou que dando religa 2,1. Só que se foi feito ajuste da, do citrato, aí a gente ainda assim religa com um valor menor de 2,5? Na verdade, Dé, quando você já tiver mexido nesse citrato, o que você pode fazer é ver quanto seria em ml hora na bomba de citrato para você reduzir 2,1 milimol litro. Você faria uma proporção. Entendi. Uhum. Da onde você está e reduz 2,1 milimol litro. Entendi. Tá? Obrigada. Imagina. E a heparina, então, né? O que a gente faria? A gente faria um bolo, nossa, ficou horroroso isso aqui, né? Um bolos de 1.250 unidades na linha arterial e depois a gente ficaria correndo em bomba 300 a 500 unidades hora nessa linha. Como é que a gente monta isso daqui? Aquela famosa solução com heparina, né? 1 ml de heparina para 1.000 de soro, né? E aí você calcula em unidades quantos ml você vai ficar correndo nessa via para dar essa razão, em termos de unidades por hora, tá? E a ideia é que a gente colha um TTPA da linha venosa, pós-filtro, e que esteja entre 1,5 a 2, tá? Super difícil, né? A monitorização, né? É super difícil, o paciente tem risco de sangramento e lembrar da menor patência do circuito, tá? Ou seja, é uma economia ruim, né? Pensar em que eu vou economizar citrato, mas você vai gastar com a linha, que vai coagular com certeza muito precoce, tudo bem? Então fica aqui só o registro de como a gente poderia fazer aí numa urgência, né? Não tem o citrato, tenho que ligar, não tem outra opção. Certo? E aqui, né, por exemplo, seria uma tabelinha de como a gente ajustaria essa heparina, né? De acordo com os valores do TTPA que a gente está monitorizando. Então, a gente viu lá entre 1,5 e 2, então não mexeríamos na dose. Ah, e se vem mais do que 2? Então, puxa, se veio mais do que 2, eu diminuo, né? 150 unidades por hora. Ah, veio muito alargado. Eu paro a heparina por 30 minutos, depois eu começo. Mais do que 3 e 2, eu paro por 1 hora a heparina, depois eu volto, tá? E aí, quando que a gente deveria parar a heparina? Se eu tiver, né, um RNI maior do que 2 ou plaquetopenia, tá? Então, seria uma opção aí de manejo da bomba quando a gente tiver com a heparina, tá? E aqui, olha, fica também uma dica de uma outra dose, né? Lá a gente viu 300 a 500 unidades hora. Aqui, uma dose mais elegante, né? Porque você faz o ajuste pelo peso e não simplesmente uma dose fixa. Lembrando que uma coisa é você trabalhar com um paciente de 50 quilos, totalmente diferente de um de 100 quilos, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Bom, vamos avançando. Vocês vão interrompendo, tá bom? Vocês vão ver que, assim, parece uma coisa impossível. Todo mundo que se depara a primeira vez com a venovenosa contínua tem vontade de chorar. Meu Deus! A Mandinha está aqui do meu lado, ela está em pânico. Mas todo mundo que já viveu a venovenosa contínua sabe que a primeira é assim, é assustadora, você não dorme à noite. Depois a segunda, você já começa a dormir. A terceira, você já começa a fazer a prescrição quase sozinho. A quarta, a quinta, a sexta e assim por diante, faz com o pé nas costas, tá? Então, não se assustem. A ideia é vocês entenderem o passo a passo, né? Mas é prático. Temos que treinar, temos que fazer a prescrição. Quando tiver uma venovenosa contínua, olhe, né, a prescrição, veja, né, como foi feito o passo a passo, para não ficar simplesmente ajustando, né, detalhezinhos. Veja o grosso, como foi feita a prescrição, tá? E aí, lembrar, se eu estou dando, né, uma solução de citrato que ela, por definição, quela o cálcio, eu vou precisar dar cálcio para o meu doente.
para evitar que ele faça uma das principais complicações, que é a hipocalcemia, tá? Como é que a gente faz essa infusão de cálcio? A gente vai trabalhar com 0,05 a 0,1 mEq/hora de cálcio por uma via central do paciente. Normalmente a gente começa com 0,05, tudo bem? E aí a gente pode usar tanto o gluconato de cálcio quanto o cloreto de cálcio, tá? Nós vamos ver aqui nos dois cenários como é que a gente poderia fazer, tá? Então, o gluconato de cálcio, essa é a nossa bomba padrão, ó. A gente junta 10 ampolas de gluconato de cálcio com 90 ml de soro. Às vezes as meninas fazem a bomba dobrada, põem 20 em 180, né? Só para poder durar mais tempo. Mas qual que é a ideia? Cada ml do gluconato de cálcio tem 0,47 mEq. Então, cada ampola tem 10 ml, tem 4,7 mEq. Aí, se eu estou pondo 10 ampolas, eu estou pondo 10 ampolas, que corresponderia, então, a 47 mEq, tudo bem? Numa solução de 190 ml. Fazendo uma regrinha de 3, cada 4 ml correspondem a 1 mEq, ou cada ml corresponde a 0,25 mEq, certo? E aí é regrinha de 3, ou seja, eu calculo qual a dose de cálcio que eu preciso e transformo em ml da bomba de cálcio, quanto que eu vou fazer correr, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo prático para vocês aqui, ó. Então, vamos lá. O nosso paciente aqui do exemplo não tinha 70 quilos? Tinha não, tem, porque ele não morreu. Tem. Então, olha lá. Se a dose que eu vou começar é 0,05 mEq/hora, 0,05 mEq vezes os 70 quilos, eu estaria dando para o meu paciente 3,5 mEq/hora. Tudo bem? Pois bem, no nosso serviço, por muito tempo a gente usou o gluconato, que é essa bomba que nós falamos agora há pouco. Hoje nós não temos, nós temos o cloreto de cálcio. Então, o cloreto de cálcio, como que a gente monta essa bomba? Cada ampola do cloreto de cálcio, uma ampola tem 10 ml, tem 13,6 mEq. Tudo bem? De cálcio. Então, a gente pega 10 ampolas, que corresponde a 100 ml, né? Cada ampola tem 10 ml. E nesses 100 ml, nós estamos dando um total de 136 mEq de cálcio. E a gente junta, né, com 170 ml de soro físio, para dar uma solução, desculpa, aqui está errado, é 270. Tá? Então, 136 mEq para 270 ml de solução. Quando a gente faz uma regrinha de 3, né, para 1 ml da solução, estaria correspondendo a quase 0,5 mEq por ml. Tá? Ou seja, esta bomba tem esta concentração. Vocês podem montar a concentração e a bomba que vocês quiserem. Tá? Por quê? O que vale para o nosso paciente não é a bomba e a concentração. O que vale é a dose que eu preciso dar por hora. Como nós vamos dar isso aqui? Pode ser livre e espontânea vontade. Tudo bem? E aí, como é que seria? Bom, para o nosso paciente, nós não calculamos a dose de 3,5 mEq/hora? Então, se na minha bomba, cada ml corresponde a 0,5 mEq, faz uma regrinha de 3. Então, 1 ml está me dando 0,5 mEq. Quantos ml eu tenho que dar para atingir 3,5 mEq? Regra de 3, nós encontramos aqui 7 ml desta bomba por hora. Então, esta seria a vazão da bomba de cálcio que a gente começaria a terapia. Tudo bem? E vejam que cada paciente vai ter uma vazão diferente. Por quê? É proporcional ao peso dele. Tá? E proporcional à maneira como foi montada a bomba. Tranquilo? Jóia. Aí, a gente chega na próxima etapa, que é que dose de diálise nós vamos dar. Tá? Então, para dar a dose, nós temos que lembrar que, por literatura, nós temos 2 grandes estudos famosos, né, que acho que vocês discutem na IRA com a Dani, que faz essa discussão, né? Tem o ATN e o renal.
que são 2 grandes estudos, 2 trials, que testaram dose mais baixa com dose mais alta de terapia venosa contínua. E concluíram que não fazia diferença em termos de desfecho de mortalidade. O problema, um dos estudos testou 25 versus 40 ml quilo-hora, o outro testou 20 versus 30 ml quilo-hora. E viram que não tinha diferença. Então, a conclusão dos 2 trabalhos é, bom, sei que eu tenho que dar algo entre 20 e 25 ml quilo-hora. Só que 20 e 25 ml quilo-hora é o que o paciente precisa receber de dose. Só que para ele receber isso, a gente tem que lembrar que a terapia tem pausas para trocar as bolsas, tem interrupções, tem disfunção de catéter, tem a hora do banho, que aí interrompe a diálise por um tempo, deixa ela recirculando, depois volta. Ou seja, eu tenho perdas, né? Tenho downtimes, pausas da máquina. Justamente por isso, a recomendação é que a gente prescreva sempre um pouco a mais. Então, a literatura sugere que a gente comece sempre com 30 ml por quilo por hora. Tudo bem? E aí, vamos lá no nosso paciente. Ele não tinha 70 quilos? Então, 30 ml por quilo, eu teria que dar para ele uma dose de 2.100 ml por hora. E aí, depende qual a modalidade que eu escolhi. Por exemplo, se você escolheu uma modalidade de diálise sozinha, isolada, CVV-HD, você vai dar tudo isso em dialisato. Lembra que a gente falou? Diálise, difusão, dialisato, DDD. Seriam 2.100 ml por hora de dialisato. Ah, não. Eu optei por fazer convecção. Então, lembra que convecção é arraste. Se eu faço arraste, eu reponho. Então, eu daria para o meu paciente, numa modalidade isolada de convecção, daria 2.100 ml por hora de reposição. Mas, se a gente optou por fazer CVV-HDF, tá? As 2 terapias combinadas, nós dividimos essa dose total em uma proporção. Posso fazer meio a meio, posso fazer 75%, 25%, posso fazer 80%, 20%, 90%, 10%, dependendo do seu objetivo. Tudo bem? E quando a gente faz reposição, lembra que a gente viu lá no nosso esqueminha? A gente pode fazer a reposição pré-filtro ou pós-filtro. O que muda? Não muda nada. Em termos de resultado final, não existe na literatura nada que diga que uma reposição pré ou pós seja melhor do que a outra, tá? O que a gente só tem que lembrar é que tem vantagens e desvantagens. Como tudo na vida, a gente tem que escolher e aceitar que dói menos, tá? Então, se eu faço pré-filtro, se eu faço pré-filtro, qual que é a vantagem? Imagina que eu estou colocando toda essa solução de reposição antes do sangue entrar no filtro. Então, a hora que ele entra no filtro, ele está entrando diluído, certo? Se ele está entrando diluído, e lá no filtro eu vou fazer um arraste, isso diminui ou aumenta a chance de coagular o filtro? Como o sangue vai estar mais diluído, eu diminuo a chance de coagular dentro do filtro. Tudo bem? Por outro lado, a hora que o sangue sai do filtro, ele está mais concentrado. E aí ele pode coagular lá no catabolhas, lá no dispositivo de desgaseificação. Ou seja, no filtro não coagula, mas pode coagular lá no catabolha. E tem um outro problema. Qual que é o problema? Se eu estou diluindo o meu sangue, lembra que o princípio da difusão, ele parte da diferença de concentrações. Se eu diluo o meu sangue, eu reduzo o gradiente de concentração. Logo, eu estou diminuindo a dose da minha diálise. Eu estou desaturando esse meu sangue. Então, é uma desvantagem de fazer a reposição pré-filtro, tá? Por outro lado, fazer a reposição lá após filtro. Então, não vai interferir no clearance dentro do filtro, né? Eu não mexo com concentração do sangue. Eu jogo essa minha reposição pós-filtro quase que diretamente no catabolha. Então, não coagula no catabolha. Mas, como o sangue vai ser arrastado, né? O fluido vai ser arrastado dentro do dialisador, eu aumento um pouco a chance de coagular dentro do filtro. Certo? E justamente por isso,
eu preciso me atentar e fazer alguns cálculos para diminuir a chance desse filtro coagular. Tudo bem? Tanto faz, depende da pessoa que está prescrevendo, do protocolo do serviço, porque não muda, tá? Depende muito do gosto do freguês. E aqui, só lembrando, né? Quando a gente fala da intensidade da dose, né? Que são aqueles estudos que a gente comentou, ATN renal, eles trabalham nessa melhor região, o limite inferior e o limite superior. Tá? Ou seja, o que a gente sabe? Que entre 20 e 25 estaria legal. Mas abaixo do 0 a 20, de repente, para algum paciente em específico pode ser interessante. E mais, será que eu posso dar uma dose maior? Talvez algum paciente precise de uma dose maior. Tá? E é isso, né, que faz a gente lembrar de que substituição renal não é um termo bacana para diálise na ira. E que sim, o suporte renal. Por quê? Porque não estou pensando só no rim. Eu estou pensando no corpo, no indivíduo, na pessoa. Ou seja, eu não quero simplesmente ver para o rim o que é importante. Eu tenho que ver para o paciente, o que ele precisa, qual que é a demanda dele. Então, a ideia do suporte renal é, eu estou fazendo um suporte multi para o paciente. Né? Não estou preocupado só com o rim. Claro que nós estamos dialisando, nós estamos fazendo, às vezes, do rim. Mas a gente está olhando para o macro, para o global. Então, eu posso ter indicação de diálise não renal. Quem já prescreveu paciente com síndrome cardiorrenal, por exemplo? Muitas vezes a indicação dele não é para o rim. A indicação é porque ele tem uma sobrecarga de volume importante que o coração não está dando conta. Eu vou tirar essa sobrecarga, não é porque o rim está podre, não. É porque o coração está podre. Na pediatria, né? Os R4 que estão acompanhando a NephPed, não sei se vocês já viram, mas às vezes na UTI, o bebê ou a criança tem uma demanda volêmica muito grande por conta da dieta. Eles precisam receber o aporte nutricional. E para eles, para receber o aporte nutricional, é uma carga de volume muito grande. E aí o rim não está dando conta. Mas eu não posso tirar a dieta. Se eu tirar a dieta, ele desnutre e não vai para frente. Então, às vezes, a indicação do suporte renal agudo é muito mais para poder tirar volume para ele poder receber os nutrientes pela dieta. Tá? Então, é muito mais amplo do que simplesmente olhar para o rim. Tá? Por isso que o termo suporte renal agudo é mais interessante. E, de novo, ó, a gente tem uma dose dependência aqui, que é o mínimo necessário que eu tenho que dar. Mas pode ser que para aquele meu paciente eu tenha que fazer uma dose maior, o paciente esteja mais catabólico, tenha que dar mais para ele. Ou eu posso ter um paciente que está melhorando, eu posso ir diminuindo a intensidade da minha terapia. Bem? E aí, como é que ficou então nossa terapia até o momento? Olha, a gente escolheu CVV-HDF, escolhemos o nosso fluxo de sangue de 150 ml por minuto, calculamos a nossa anticoagulação com o citrato, deu aqui um fluxo PBS de 200, vimos, né, a nossa taxa aqui a dose da diálise, né, que deu 2,100, dividimos 50%, 50% em dialisado e reposição, porque escolhemos combinado, e aqui marquei um pré-filtro, mas eu odeio pré-filtro, eu prefiro pós-filtro, tá? Mas, de novo, não tem diferença, é só saber lidar com as necessidades. E aqui, desculpa, aqui na verdade, eu não sei porque está esse número horroroso, mas na verdade a gente calculou, lembra? 170 ml de soro com 10 ampolas do cloreto, tá? E a vazão que a gente calculou para o nosso paciente lá tinha dado 7 ml hora, tá? Ah, lembrei por que está esse número horroroso. É porque aqui é com gluconato, tá? Mas enfim, seria a mesma coisa. Então seriam uns 28 ml hora com gluconato ou os 7 ml hora que a gente calculou lá com o cloreto. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Esse é o corpo da nossa prescrição. Mas a gente tem que lembrar que precisamos ajustar os nossos eletrólitos. Como é que a gente ajusta o eletrólito? Através das nossas soluções. As nossas soluções de dialisato e de reposição. E aí, a solução mais usada é essa solução hemolenta, tá? O que ela tem? Ela não tem bicarbonato, ela não tem cálcio, não tem potássio, né? Pode ou não ter glicose, mas em geral ela não tem. O que ela tem? Ela tem 105 mEq por litro de cloreto, 105 mEq por litro de sódio e 1,5 mEq litro de magnésio. Só isso que ela tem. E ela é uma solução de 5 litros. É uma bolsa de 5 litros. Tá? Precisamos dessas informações, porque é a partir delas que a gente vai progredir aqui com os nossos alvos. Beleza? E temos que saber
quais as soluções eletrolíticas que a gente tem no nosso serviço, tá? Essas daqui que eu trouxe para vocês são as mais usadas, tá? Então, normalmente é as que vocês vão ter disponíveis em qualquer lugar que vocês estiverem trabalhando. Então, o magnésio, né, é a ampola de sulfato de magnésio a 10%, onde cada ml corresponde a 0,81 max. O cloreto de potássio, aqui nós temos o 19,1%, que cada ml tem 2,5 mac. Rio de Janeiro, acho que lá eles trabalham com 10%, cada ml tem 1,34%. Tem serviço que trabalha com uma ampola de 15%. Então, tem outras proporções, tudo bem? Vejam qual que é do serviço que vocês vão trabalhar. O sódio, o NaCl é 20%. Cada ml tem 3,42 max. BIC, o BIC de bicarbonato tem 8,4%. Cada ml tem 1 mac. E o fosfato de potássio. Cada ampola do fosfato de potássio tem 2 mac por... Desculpa, aqui é litro, tá? Desculpa. Cada ml, né, tem 2 mac. Tá certo, perdão. 2 mac por ml de potássio e 1,1 milimol de fósforo. Tudo bem? Isso aqui precisa saber. Então, deixem fácil acesso no celular, uma foto, né? Façam um pôster no quarto, junto com a foto de algum ator famoso ou atriz famosa que vocês gostem, ou do namorado, da namorada, do cachorrinho, do gato, para a van. Tá? E só lembrem que se estiverem usando o citrato oferta sódio e vai ofertar bicarbonato. Tudo bem? E aí, vamos lá. Então, vamos começar a pensar. Primeira coisa, nós vamos dar glicose ou não vamos dar glicose? Se a gente for dar glicose, ou seja, nosso paciente está fazendo hipoglicemia, como que a gente vai dar glicose? Normalmente, a gente tem que lembrar que cada ampola de glicose, a 50%, tem 5 gramas de glicose. Qual que é o recomendado, né? Que a gente coloque em torno de 1 grama por litro na bolsa. Ou seja, a bolsa tem 5 litros, a gente vai pôr 5 gramas. Uma ampola por bolsa. Que isso corresponde a um banho de aproximadamente 5 milimol litro, que convertendo para miligrama decilitro de glicose, seria aí 90 miligramas por decilitro. Ou seja, uma HGT normal, tá? Que é o que a gente quer. Nós não queremos também fazer hiperglicemia no nosso paciente. Então, isso aqui é meio padrão. Se eu vou precisar repor glicose, é uma ampola em cada bolsa. Tá? Sabendo que isso está correspondendo aí a um banho de 90 miligramas por decilitro. Tudo bem? Bicarbonato. Então, bom, bicarbonato, como é que a gente define o nosso bicarbonato? Então, lembre-se sempre disso, olha, são 4 perguntas que vocês vão se fazer. Para cada eletrólito, são 4 perguntas. Então, a primeira, qual é o alvo que eu desejo? Quanto eu quero que meu paciente atinja de alvo? Aí a segunda pergunta é, eu já estou dando este eletrólito por alguma fonte, alguma via? Terceira pergunta, quantos macs eu tenho que acrescentar na bolsa? A bolsa tem 5 litros. E a quarta pergunta é, como eu vou falar isso para a enfermagem? Lembrando que a enfermagem não vai saber lidar com mac. Eles precisam saber quantos ml da ampola elas vão botar na bolsa. Tudo bem? Então, olha lá. O alvo, vocês que vão determinar. Então, aqui eu peguei exemplos hipotéticos. Olha lá, estou com uma acidose, o BIC está de 15. Opa, quero começar a minha terapia com um alvo de 30. Nossa, mas por que tão alto? Porque eu quero corrigir mais rápido essa acidose. Me deixa, tá bom? Então, o meu alvo é 30. Bom, se o meu alvo é 30, eu preciso, primeira coisa, saber que estou dando bicarbonato através do citrato. Lembra que a gente falou? Primeira pergunta, qual que é o alvo? Segunda pergunta, já estou dando BIC? Sim, já estou dando BIC. Por onde eu estou dando BIC? Bom, eu estou dando BIC pelo citrato. Quanto que o citrato está dando? Bom, o citrato está dando, empiricamente, a gente usa 10 max por litro. Por que empiricamente? Porque não dá para a gente saber exatamente quanto que o citrato vai ofertar de BIC, tá? Então, 10 é o que é recomendado de forma empírica para que seja descontado desse total. Tudo bem? Então, se o meu alvo é 30 ml, e eu já vou ofertar 10 ml pelo citrato,
o meu alvo ficou, então, faltando 20 para eu acrescentar, tudo bem? E aí, se eu preciso acrescentar 20 MECs em cada litro, próxima pergunta, e na bolsa, quanto eu ponho? Bom, se eu tenho que pôr 20 MEC em cada litro, e a minha bolsa tem 5 litros, regra de 3, eu encontro 100 ml. 100 MECs, desculpa. 100 MECs. Só que aí, lembrando que é uma bolinha de bicarbonato, cada ml tem 1 MEC, isso equivale a 100 ml que eu vou adicionar na bolsa. Tudo bem? Como que eu poderia calcular, de fato, quanto eu vou dar de BIC? Então, a gente poderia calcular baseado no fluxo. Qual que é o fluxo que eu estou dando? É ACD? É citrato a 4%? Quantas moléculas de BIC cada citrato vai ofertar? Tá? Quantos por cento esse citrato vai ser filtrado lá no filtro? Então, em geral, a gente pensa, 50%. Você consegue calcular. Problema, essa equação aqui, ela já tentou ser validada por diversos grupos, principalmente o pessoal de São Paulo. Eles já tentaram publicar vários trabalhos tentando mostrar essa equação sendo aplicada. E eles mesmos falaram, não dá. Por quê? Porque é muito individual. Cada paciente vai filtrar uma quantidade diferente. Então, não dá para saber. Ou seja, para que fazer conta se não dá para a gente ter essa certeza? Por isso que hoje recomenda-se usar os 10 para todo mundo, tá? Vamos facilitar a conta. Tem gente que pode falar para vocês, mas então para quê? Se não dá para estimar certinho, por que eu vou contar 10? Prefiro não contar nada. Tudo bem, você pode também não contabilizar nesse início. O que vai começar a acontecer? Conforme a terapia for avançando, o BIC vai subir muito. Aí você vai detectar isso, o que você vai começar a fazer? Vai reduzir o seu alvo. Está na mesma. Tudo bem? Então, como for necessário. Mas é importante lembrar, eu gosto de lembrar dos 10 aqui, por quê? Porque o citrato é importante fonte de BIC. Tá? Então, não esqueçam disso. Então, comecem já com isso em mente. Lembrem-se que o citrato vai ofertar BIC, tá bom? Joia. Então, quando a gente vai montar aqui a nossa bolsa, se a gente está fazendo a terapia com dialisato e com reposição, nós vamos ter duas bolsas. Sempre façam a mesma concentração. Por quê? Você pode fazer diferente? Pode. Mas isso vai dificultar para a equipe de enfermagem, aumenta a chance de erros, falhas. E para quê, né? Não vai mudar. Então, façam a mesma concentração. Tudo bem? E o sódio? O sódio é a mesma história, passo a passo. Primeira coisa, qual é o alvo? Bom, meu sódio aqui do paciente está 128, então eu quero e deixe, eu quero um alvo de 140, que seria o delta máximo aí permitido de 12 ml em 24 horas. Tá bom. Quero o meu alvo de 140 mEq por litro. Joia. Segunda pergunta. Já estou dando sódio por alguma fonte? Opa, lembre-se que o citrato é trissódico. Então, recomenda-se também descontar os 10 ml de sódio que o citrato vai ofertar. Tudo bem? Então, o meu alvo era 140. 10 eu estou dando pelo citrato. Então, faltam 130. Mas eu não posso esquecer. Lembra que a nossa bolsa já tem 105 mEq por litro de sódio. E você acabou de adicionar 20 mEq do BIC. Lembra? Então, o BIC é bicarbonato de sódio. Então, eu preciso descontar o mEq do BIC que você adicionou. Então, se eu somar, olha, 105 que eu já tenho na bolsa, com 20 que eu estou dando pelo BIC, no nosso caso aqui nós estamos dando 20, e mais os 10 que o citrato está dando. Então, eu já estou dando 135 mEq ao todo. Portanto, para o alvo que eu preciso, que eu quero, estão faltando 5 mEq. Tudo bem? Terceira pergunta. Legal. Faltam 5 mEq. Mas quanto eu vou adicionar na bolsa? Então, se a bolsa tem 5 litros, 5 vezes 5, faltam 25 mEq por bolsa. Joia. Mas, para eu dar mEq, lembra da quarta pergunta. O que eu vou falar para a enfermeira? Vou falar para ela que cada ml do NaCl a 20% tem 3,42 mEq. Então, se eu quero acrescentar 25 mEq por bolsa, vamos fazer a regra de 3. Quantos ml eu vou ter que pôr? 1 ml 3,42
X ml, 25 max. Regra de 3, eu encontro aqui 7,3 ml por bolsa. Tudo bem? Que é o que eu vou falar para a enfermeira. Olha, você vai, na próxima troca, vai adicionar 7,3 ml por bolsa. Próxima troca não, né? No caso, aqui. Tem serviços, para vocês terem ideia, que são tão rigorosos que ao pé da letra, você não adicionou 100 ml lá do bicarbonato, quase? Ele soma, ele fala, bom, se eu já pus 100 ml do bic, a minha solução não tem mais 5 litros, vai ter 5,1. E aí, a hora que você faz a conta com 5,1, dá um tiquinho a mais. Mas olha, é tão pouco que, pelo amor de Deus, né? Não precisa. Então, ignore. E de novo, olha, você poderia estimar quanto que nós vamos ofertar de sódio para cada litro? Pode, você consegue através do citrato, mas de novo, não dá. Não dá porque é muito variável. Então, não percam tempo. Usem o 10 mEq por litro. Tá? Tudo bem? E se eu não quiser considerar? A mesma história. Você pode não considerar, mas você vai ter que ficar muito, 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 muito mais atento. Então, dica, sempre lembrem dos 10 mEq litro. Tudo bem? Joia. Então, a gente vai acrescentar aqui 7,5 ml, né? Arredondando, porque 7,3 ninguém merece, né? Ou arredonda para 7, ou para 7,5. E o potássio? Mesma coisa. Primeira pergunta, alvo. Eu quero um alvo 4 mEq litro. Legal. Segunda pergunta, já tenho? Não, eu não tenho. Não tem nenhuma fonte de potássio dentro da bolsa. E eu não estou dando nada com potássio. Bom, então se falta 4 mEq por litro, que é o meu alvo, e a bolsa tem 5 litros, estão faltando 20 mEqs. Próxima pergunta, vamos transformar isso em ml. Cada 1 ml do KCl 19,1% tem 2,5 mEqs. Regra de 3, estão faltando 8 ml. Beleza? E aí a gente vem na nossa prescrição e adiciona os 8 ml do KCl 19%. Tudo bem? Fósforo. Fósforo está 5 do nosso paciente. Tenho que repor? De jeito nenhum. Mas, lembrem-se que o fósforo ele é uma molécula pequena, mas que ela fica hidratada. Então, ela se comporta como uma molécula média, molécula de tamanho maior. Tanto que a terapia convencional ela não remove tão bem fósforo. Nossos pacientes da hemodiálise que o digam, né? Todos eles têm o fósforo lá na lua. Como é que a gente sabe disso? Na terapia contínua, eu tendo a remover mais fósforo. Então, é esperado que, conforme a terapia avança, os pacientes evoluam com hipofosfatemia. Então, nesse nosso aqui, nesse momento, o paciente não precisa. Daqui a pouco nós vamos ver como a gente faria a reposição do fósforo. E, por fim, eu preciso dar a taxa de remoção de fluidos do meu paciente. O que é a taxa de remoção? É o quanto eu vou falar para a máquina, tire. Mas, para eu tirar, é diferente o raciocínio da hemodiálise. Na hemodiálise eu falo, tire 2.000, porque é o que eu quero que o paciente negative. Só que aqui, eu tenho que falar para a máquina, tire tudo que está entrando e mais o que eu quero que ele negative. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Eu somo todas as entradas. Eu tenho que olhar lá em tempo real. O que está entrando nas bombas do meu paciente? Então, está entrando o cálcio que você está dando, a droga vasoativa, a dieta, né? Está entrando lá várias bombinhas no paciente. Vou somar e ver qual é o total de entradas. Vou pegar os antibióticos, vou pegar água livre por sonda, vou pegar tudo que o paciente receberia em 24 horas, dividir pelas 24 horas para achar por hora quanto que entraria, e tudo isso junto é a minha entrada. Se eu quiser o meu paciente com balanço neutro, zerado, eu simplesmente tiro o que está entrando. Se eu deixar zero na remoção, eu, na verdade, estou dando balanço positivo. Porque tudo que está entrando em tempo real, ele vai acumular. Né? Então, tire o que está entrando. E veja o quanto que ele tem de balanço acumulado e o quanto você pretenderia negativá-lo no dia, em 24 horas. Somando isso por hora, você dá para a máquina a taxa de remoção. Tudo bem? O que seria o ideal? O ideal é que a gente não deixe acontecer este gap aqui, ó. O que é este gap aqui? É o quanto que o paciente está acumulando
e o quanto que a máquina está tirando. Então, vocês já devem ter visto isso na prática. Você calcula bonitinho, agora, às 9 da noite. Aí, o técnico vai ligar a máquina na madrugada. Aí, durante a diálise que você programou para tirar uma determinada remoção, o paciente recebe bolsa de sangue, aí vai um intensivista maluco e fala, ele está desidratado, e dá lá 1000 aberto para ele. Ou seja, todos esses ganhos extras, ou o paciente choca, ele estabiliza, eles associam droga vasoativa, tudo que eles vão somando lá nas bombas, ou vão aumentando, você não considerou na sua conta. Então, a máquina, ela não vai fazer o ajuste automático. Se você não falar para ela, olha, vamos mudar, vamos alterar aqui, ela não vai. Então, o que vai acabar acontecendo? Se você não se atentar a isso, se você só for olhar isso no dia seguinte, são 24 horas que o paciente passou dialisando, que você achou que ele estaria removendo X, e na verdade ele não vai remover tudo isso. Daí no dia seguinte, a hora que você vê, ele já tem um balanço mais positivo ainda do que quando você viu ele da primeira vez. Se você faz essa análise 12 horas depois, você diminui essa possibilidade de acontecer esse gap. Se você faz 6 horas, de 6 em 6 horas, você fica muito mais perto, muito mais ligado. O ideal seria de hora em hora esse balanço. Então, tem serviços, por exemplo, que a enfermagem ela é treinada para ela automaticamente fazer essas mudanças. Por exemplo, nós calculamos lá uma taxa de remoção, X, e a técnica de enfermagem está lá, do lado da máquina. Se o intensivista vai lá e aumenta 10 ml hora de NOR, ela automaticamente vai lá e aumenta 10 ml hora da remoção. O paciente desmamou droga, então dos 20 ml hora que estava lá na dobutamina, passaram para 15, desmamou 5. Ela vai lá e diminui 5 na remoção. O paciente vai receber 1000 de soro, abriu 1000 aberto. Ela já calcula, bom, ele recebeu 1000, então 1000 em 24 horas seria aí, sei lá, quanto que dá essa conta? Não sei fazer essa conta de cabeça, mas vamos supor, deu 15 ml por hora que ele vai ganhar aí nesse período. Ela já aumenta e computa, ou seja, ela já corre atrás do prejuízo, tá? Mas tem serviços que isso não fica com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem. Então, nós, enquanto nefrologistas, fazemos esse ajuste. Por isso que o recomendado é, de hora em hora é muito difícil, com certeza. Você deve ficar lá do lado da máquina o tempo inteiro, né? Então, pelo menos, quando a gente faz a análise das gasometrias, de 6 em 6 horas, a gente também precisa saber, mudou alguma coisa nas vazões, mudou, aumentou, diminuiu, vou manter a remoção, não vou, para evitar que aconteça esses deltas de volume, tá? Tudo bem? Outra coisa importante, por mais que a gente calcule a nossa remoção de fluido, o ideal é que a gente sempre ligue zerado. Tá? Isso a equipe de enfermagem geralmente faz, mas nunca custa a gente lembrá-las. Olha, liga com 0. Espera. Por que espera? Porque a hora que você liga, o paciente está indo para uma circulação extracorpórea. Você pode ter liberação de mediador inflamatório, você está fazendo contato do sangue com o filtro, que é uma membrana mais biocompatível que ela seja, é uma membrana sintética. Então, espera. Deu 5 minutinhos, o paciente está legal, opa, vamos aumentar 50 ml a remoção. Passou tudo bem? Vamos aumentando de 50 em 50 até atingir o que a gente quer, tá? Assim você evita risco do paciente ter alguma instabilidade, alguma intercorrência logo no início. Outro problema, hipotermia. Imagina, você está expondo o paciente 24 horas a um banho de diálise, você está fazendo ele ter contato com um circuito gelado externo. Hipotermia é muito frequente. Hipotermia pode dar arritmias, instabilidade no paciente. Então, paciente em vena venosa contínua é igual a paciente aquecido, com a manta térmica e o aquecimento externo da máquina, tá? Este aquecimento, ele pode acontecer com uma linha aqui acessória para aquecer o sangue, então você enrola, né, como se fosse uma serpentina, e esse sangue depois ele volta para o paciente quentinho. Quentinho assim, né, na temperatura dele, né, temperatura fisiológica, tá? Outra opção é aquecer a linha, o dialisato. Então, ao invés de aquecer o sangue do paciente, você aquece o dialisato. O dialisato é bem menos efetivo, né? Porque você aquece o dialisato, mas o dialisato não vai ter contato direto com o sangue. Então, não é um aquecimento tão efetivo, mas é uma opção, tá? E aí, o que a gente vai monitorizar? A gente vai monitorizar se a dose do citrato está adequada
e se a dose do cálcio está adequada. E se os eletrólitos atingiram o alvo, ou estão indo para o alvo que eu desejo, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então, na primeira hora, para que a gente olha a gaso da primeira hora? O da primeira hora não é para fazer grandes mudanças nos eletrólitos. O da primeira hora é principalmente para você olhar para o citrato com cálcio, e da primeira hora para ver se, não, de repente, não houve um erro de prescrição, né? Que alguém fez alguma cagada homérica, tá? E depois a gente vai fazendo de 6 em 6 horas. Da onde a gente vai colher? A gente vai colher uma gasometria do paciente, periférica do paciente, e uma gaso pós-filtro. Por que pós-filtro? Porque a gaso que eu colho do filtro nada mais é do que para a gente olhar se a dose de citrato está adequada, ou seja, se eu estou conseguindo manter a minha via anticoagulada. Eu colher pré-filtro, é óbvio que vai estar excelente, não é? Onde está entrando o citrato? Não está entrando logo aqui no começo? Então é impossível coagular esse pedaço aqui. Não vai coagular aqui. O nosso problema é coagular do filtro para frente, certo? Então por que colher do pós-filtro? Porque eu consigo ver o que sobrou de citrato depois que passou pelo filtro. E como é que eu vejo o que sobrou de citrato? Eu não estou dosando o citrato. Mas lembra que o citrato quer o cálcio iônico? Então eu vejo o que sobrou de cálcio iônico. Eu espero que o cálcio iônico pós-filtro ele seja baixinho. Baixinho quanto? Então o que a literatura traz para a gente é que esse cálcio pós-filtro ele seja entre 0,25 e 0,5. Tá? Se ele estiver nesse nível, significa que o citrato está top, posso manter. Se estiver muito baixo, opa, está chegando muito citrato no pós-filtro. Não precisa de tudo isso. O que eu faço? Reduzo o citrato. Tudo bem? Ah, não, olha, o cálcio pós-filtro está muito alto. Então significa o quê? Que a dose que eu estou dando de citrato está insuficiente. Vamos aumentar. O que a literatura recomenda? Que a gente ajuste esse citrato em 0,2 milimol por litro para mais ou para menos. Só que quando a gente faz um cálculo para isso daqui, dá número quebrado. E a máquina não permite que a gente mexa com o número quebrado. Ela mexe de 10 em 10 no citrato. Então, nem tem por que fazer o cálculo. A gente simplesmente ajusta para 10 ou para 10 para mais ou para 10 para menos. Tudo bem? E o cálcio? O cálcio iônico, a gente vai ajustar de 0,05 em 0,05 mEq por quilo, que foi aquilo que a gente calculou no início, tá? O 0,05 para o nosso paciente não tinha dado 7 ml hora da bomba de cloreto? Ou seja, eu mexeria de 7 em 7. Qual que é o problema disso? Se eu extrapolo demais, eu corro o risco de coagular. Então, na prática, a gente aprendeu isso com o Covid. Com o Covid, a gente tinha medo de paciente coagular, então a gente lidava com ajustes mais sutis. E a gente viu que dava mais certo do que antes do Covid, ou seja, a gente perdia filtro muito mais rápido antes do que na era Covid. E aí a gente começou a fazer os ajustes em metade disso, 0,025 mEq por quilo. Ou seja, do nosso paciente, metade. A gente faria com 3,5, 3,5, para mais ou para menos. E qual que é o nosso alvo? O nosso alvo, na verdade, é manter aqui, por exemplo, nessa tabela, olha, a gente tem aqui pedindo de 1,2 a 1,4. Mas, na verdade, não é isso que a gente precisa. O que a gente precisa? Um cálcio normal. Qual que é um cálcio iônico normal? Entre 1,1 e 1,2. Menor que 1,1, eu estou tendendo a hipocalcemia. Mas maior do que 1,2 é um cálcio já tendendo a mais alto que eu não preciso. É só risco de coagular. Então, o ideal é entre 1,1 e 1,2. Tudo bem? Bom, e aí só lembrar de uma coisa, né? Na máquina, na Prisma Flex, a nossa hoje a gente usa com a bomba de cálcio paralela, né? Mas já existe o software, a nossa máquina ela faz isso, de um cálcio puro numa seringa acoplada na máquina. E todo esse ajuste, ele é feito na máquina, não mais em bomba. Por que a gente não está usando isso? Porque para isso a gente precisa de uma seringa própria, que é uma seringa de 50 ml, com uma linha própria de cálcio. Então, hoje nós não temos aí recursos financeiros ainda para ter essa linha, tá? Ela não é tão cara, na verdade. A empresa, inclusive, defende que o que você gasta com a bomba de infusão, com a energia da bomba ligada na tomada, né, com o circuito,
e daria muito na mesma, né? Então, talvez aí no futuro a gente possa começar a usar essa linha. O que ela facilita? É mais segurança para o paciente, né? Porque às vezes pode acontecer do paciente ter que ir para um procedimento, por exemplo, para ele ter que ir para uma tomografia, e a gente tem que parar a diálise por um tempo, deixar a máquina recircular. Porque você desconecta ela do paciente, deixa a máquina ligada, como se fosse uma limpeza, né? Uma recirculação, e o paciente vai para o procedimento. Se alguém esquece de desligar a bomba de cálcio do paciente, ele vai ficar recebendo esse cálcio. Então, é mais seguro que tudo que relaciona-se à diálise fique na diálise. Desligou a diálise, desliga tudo. Tá? Então, quem sabe um dia teremos. Como é que funcionaria se fizesse com essa compensação de cálcio? Seria mais ou menos a mesma coisa, mas ao invés de você ficar mexendo no ml hora, no ml hora, você simplesmente compensa em porcentagem, para mais ou para menos. Então, você fala para a máquina, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho. Você só clica o botão e ela faz tudo sozinha. Ou seja, só vai facilitar a nossa vida. Tá? Bom, não acabou ainda, está quase. Último passo, em termos de conta para fazer. Quando a gente calcula a nossa terapia dialítica, a gente precisa ver qual é o risco que tem de coagular. Então, aqui eu trouxe duas contas para vocês. Uma que na prática a gente usa muito pouco, que é essa taxa de dessaturação. O que seria essa taxa de dessaturação? Seria quando a gente faz a reposição pré-filtro, pré-capilar, a gente calcular quanto eu estou perdendo de dose. Ou seja, quanto eu estou diluindo esse sangue antes de entrar e eu estou diminuindo a difusão, a capacidade de clarear os solutos, tá? Então, a taxa de dessaturação seria pegar o nosso fluxo de reposição dividido pelo fluxo de sangue mais o fluxo de reposição. Tudo bem? Isso tudo na mesma unidade. Então, lá no nosso exemplo, olha, a gente tinha ficado com um fluxo de sangue de 150 ml por minuto e uma de reposição de 1050, lembra? Ml hora. Como é que a gente calcularia a nossa taxa de dessaturação? Então, ficaria de reposição em cima, 1050, e embaixo a somatória de sangue com a reposição. Mas o sangue a gente transforma em ml hora. Seria 9.000. Tá? Então, a hora que a gente faz essa divisão, daria uma porcentagem de 10,4%. O que isso significa? Significa que, efetivamente, eu estou perdendo 10,5% de dose. Então, de 1, seria o 100%, eu estou dando somente 89,5%. Certo? Então, se eu estou dando 89,5% de dose, desse fluxo total de reposição, 1.050, efetivamente eu estou dando 89% disso. Seria 940 ml hora. Tudo bem? Ou seja, eu estou dando menos dose. Menos KTV. E o que mais nos importa, que é a fração de filtração. Ou seja, toda vez que eu estou fazendo, né, uma venose contínua, eu tenho que saber qual é o risco de coagular o meu capilar, o meu filtro. Como é que eu calculo isso? Eu vou fazer tudo que está saindo do filtro dividido pelo que está entrando no filtro. Ou seja, para ver a razão de risco de concentração, de hemoconcentração. Tudo bem? Como é que a gente faz essa conta? Então, em cima, entra tudo que sai no efluente. Lembra que o efluente é a via de saída? Então, no caso do nosso filtro, o que sai? Sai a reposição, nós estamos fazendo um arraste, sai o citrato, que é o PBS. Lembra que o citrato, ele entra lá no comecinho. Mas eu não quero que o fluxo de citrato, lá os 200 ml hora que a gente calculou, que isso vá para o paciente. Eu não quero dar esse volume para ele. Então, isso tudo, a máquina, ela automaticamente já tira dentro do filtro. E sai a nossa remoção, o quanto eu pedi para tirar, de fato, que é o F. Tudo bem? Então, isso é o que está saindo do filtro, do efluente. Fica em cima. E embaixo? Embaixo é o que está entrando. O que está entrando? Está entrando plasma, que é o sangue. Só que esse plasma, o que me importa dele, né, do sangue? O que me importa do sangue? É a porção plasmática. Então, eu pego o fluxo de sangue, tá? E multiplico por 1 menos o hematócrito do nosso paciente. Tudo bem?
E lembrando só que o fluxo de sangue é o único fluxo que está em ml minuto. Então, quando eu vou fazer a conta, eu tenho que multiplicá-lo por 60 para achar em ml hora. Então, fica embaixo fluxo de sangue, né, vezes 60, vezes 1 menos o hematócrito. Isso é o fluxo plasmático. O citrato, apesar dele estar saindo aqui no filtro, ele também está entrando, lembra? Ele está junto com o sangue vindo para poder anticoagular. Então, eu tenho que computar isso também na entrada do filtro. Certo? Tudo bem? Legal. E se eu estiver com a minha reposição pré-filtro, a reposição também está entrando. Agora, se eu estou fazendo pós-filtro, ela não entra, porque ela está indo depois. Ela não está indo antes de entrar no filtro. Tudo bem? Quando eu faço essa continha aqui, eu tenho que achar essa porcentagem, essa fração de filtração. Se essa fração estiver menor que 20%, top da balada, é o que eu quero. Passou de 20%, acende a luz amarela, quer dizer, risco de coagulação. Ou seja, preciso dar um basta nisso, preciso mudar os parâmetros. O que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa para aumentar o que está entrando ou diminuir o que está saindo. Não é uma equação, uma fração? Então, eu tenho que diminuir o numerador ou aumentar o denominador. E é aí que entra mexer no fluxo de sangue. Se eu aumentar o meu fluxo de sangue, deixar lá 180, 200, com certeza eu vou diminuir a minha fração de filtração. Só lembrem-se que quando a gente ajusta o fluxo de sangue, eu automaticamente tenho que recalcular o PBS. Porque o citrato, o PBS, ele é sempre proporcional ao fluxo de sangue. Tudo bem? Outra coisa que eu poderia fazer, eu poderia diminuir o PBS. Diminuir a reposição, perdão. Por que eu diminuiria a reposição? Se eu diminuir reposição, eu faço menos arraste, lembra? Reposição, arraste. Se eu fizer menos arraste, coagula menos. Eu hemoconcentro menos o meu sangue. Então, essa estratégia nós usamos muito no Covid. Quem rodou na IRA, no boom do Covid, e pegou venenosa contínua, lembra que a gente não fazia uma proporção convecção, difusão 50%, 50%. A gente fazia 80%, 20%, 75%, 25%. Por quê? Para poder reduzir fração, fluxo de reposição e, consequentemente, deixar a fração de filtração menor que 20%. Senão, coagulava tudo. Tudo bem? E outro recurso que a gente pode fazer, diminuir a UF. Se eu remover menos líquido, eu vou hemoconcentrar menos. Mas lembrem-se que eu tenho que ver qual que é o meu objetivo. Se eu tenho que tirar líquido do paciente, se eu reduzir a UF, eu não vou tirar. Tudo bem? Tranquilo? Então, lembre-se de sempre seguindo passos, etapas. Nunca pulem nenhuma, tá bom? É trabalhoso, mas é sempre igual, tá? Lembrem-se também, isso é mais para nutrição, né? Não é para gente. Mas lembrem-se que o citrato, você viu que o citrato é tipo, citrato é água, é tec, é pop, né? Citrato é tudo. Porque citrato dá sódio, citrato dá bicarbonato e citrato dá energia também. Então, o citrato fornece quilocalorias. E se eu adicionei glicose, eu também vou adicionar quilocalorias, tá? Então, lembrem-se que isso deve ser levado em consideração e computado na hora que a gente vai fazer os cálculos nutricionais, né, de alvos nutricionais, tá bom? E por fim, a gente avaliar as metas, né? Como que eu avalio metas? Uma das avaliações que eu tenho é essa eficiência do filtro, que é o sieving de ureia. Ou a gente fala na prática FUMBUM, é eu pegar a ureia do efluente e dividir pela ureia do sangue, tá? O que eu quero ver? Daquilo que está passando pelo sangue, o quanto que sai lá na remoção, no efluente. Um filtro top, novinho, todas as fibras intactas, é quase que 1 para 1. Uma molécula que passa, ela é removida, ainda mais se for ureia, que é uma molécula pequena. Conforme o tempo vai passando da terapia, eu vou perdendo fibras, né? Fibras vão coagulando, eu vou tendo formação de fibrina lá dentro, e eu vou perdendo essa eficiência. Então, é postulado na literatura que, no máximo, no mínimo, no caso, né? No mínimo, eu tenho que ter 80% de eficiência do filtro.
Então, eu faço essa conta e tem que dar sempre maior que 0,8. O que a literatura fala? Se deu menor que 0,8, eu devo trocar o filtro. Na prática, vocês vão ver que às vezes a gente nem calcula isso. Por quê? Se eu estou lá com 24 horas ligado, não está coagulando, está indo liso. Vamos supor que eu faço esse cálculo de eficiência e vem 0,75. A literatura fala, troca o filtro, porque ele não está dando a eficiência plena que ele poderia dar. Mas nós não temos dinheiro no SUS para ficar trocando assim a torto direito. Então, a gente só troca se coagula, tá? Mas isso aqui a literatura traz como um parâmetro de qualidade, tá? E outra coisa, a dose é o KTV. Lembrem-se, né, que a gente tem uma dose prescrita, que a gente prescreveu de 30 ml kWh, mas a gente não vai conseguir entregar toda a dose. Por quê? Porque eu tenho um determinado percentual de pausas. Pausa que a equipe de enfermagem tem para trocar as bolsas, né? Pausa que o paciente foi para um procedimento que a máquina ficou recirculando, tá? Então, o que a literatura coloca também para a gente? Eu não devo parar mais que 20% do total. Se eu paro mais que 20%, isso é um parâmetro de má qualidade de equipe. Significa que a equipe de enfermagem demora muito para trocar a bolsa, ou demora muito para tomar uma conduta quando a máquina alarma. E isso é um parâmetro de pior qualidade. E a dose efetiva, ou seja, o que o paciente de fato recebeu, é essa dose entregue vezes o CIV diurético. Então, olha quantas barreiras a gente tem. Por isso que a gente acaba prescrevendo 30, para poder ter uma dose efetiva de 20 a 25. Tudo bem? E aqui, aquilo que a gente falou, né? Olha, os parâmetros de qualidade. Então, o clearance, né? Maior que 80%, né, da dose. O tempo de parada, né? Não mais do que 20%, né? E isso são características que falam para a gente em termos de qualidade de time, né? De equipe de diálise. E o fósforo? Quando eu tenho que repor, como é que a gente faz? Fosfato de potássio, lembre-se, né, que cada 1 ml vai ter 1,1 milimol de fósforo e 2 ml de potássio. E o fósforo, 1,1 milimol litro, equivaleria aqui a 3,1 miligrama desse litro. Então, na prática, o fosfato, a gente repõe 1 ml por litro, a cada litro da bolsa. Como a bolsa tem 5 litros, quando a gente precisa repor fósforo, a gente põe 5 ml. Só lembrem-se que, se eu estou dando 5 ml na bolsa, automaticamente eu estou dando 2 mEq por litro de potássio. Ou seja, na bolsa eu já vou ter 10 mEq. Então, quando a gente estiver fazendo a nossa continha lá dos eletrólitos, lembra que quando a gente fala do potássio, né, na primeira pergunta, alvo, determinamos o alvo. Segunda pergunta, já estou dando potássio? Lá a nossa resposta foi, não estou dando potássio. Se eu estiver dando fósforo, eu vou ter que voltar lá e falar, sim, eu já estou dando potássio. Por qual via? Pelo fosfato. Tá? E aí a gente desconta do alvo o que eu já estou dando de fósforo. Tudo bem? Então, só um exemplo aqui, olha. Se o meu alvo é de 4 mEq litro e a bolsa é de 5 litros, o meu total seriam 20 mEq na bolsa. Mas se eu já estou dando 10 aqui, faltam 10. Aí eu vou fazer minha regrinha de 3 com 10. Tá bom? E olha aqui, ó. Lembrem-se sempre de quando forem ver o paciente em endovenosa contínua, olhar os gráficos. Os gráficos, eles trazem muita informação para a gente, olha. A gente tem aqui, por exemplo, né, olha, a curva verde de pressão e a curva vermelha. Então, a vermelha é a curva do acesso e aqui a verde, né, pressão transmembrana, né? E aí a gente vê que tem momentos, olha, que eu tenho diminuições. O que são essas diminuições de pressão ou igual a pressão? É a hora que eu paro a máquina. Então, as pressões zero, elas encostam, tá? Que a gente brinca que são os pit stops, né? É a troca, né? As pausas. A máquina parou, alarmou, o técnico parou para poder trocar a bolsa. Então, a gente consegue identificar tudo isso. Lembra que a gente falou da recirculação? Toda vez que eu for fazer uma pausa muito longa, pode coagular o circuito. Então, às vezes, o paciente vai fazer aqueles banhos vigorosos da UTI, né? Que tira acesso, tira dreno, arranca nosso chile, tudo na hora do banho, né? Então, nessa hora, às vezes, a gente interrompe a diálise, ou o paciente vai para uma tomografia, a gente interrompe. Mas o interromper a diálise, ou o paciente vai para um procedimento cirúrgico de emergência,
Nunca a gente desliga. Se desliga, você perde todo o kit. Você tem que abrir um novo depois que ele voltar. O paciente parou. Se o paciente parou e desligou a máquina, puxa, vai perder todo o kit. Não, nosso técnico bota em recirculação. Porque aí, às vezes, o paciente volta com potássio na lua, volta acidótico, você religa a máquina, tá? E aí a máquina pode ficar em recirculação por 2 horas. É o máximo que a gente pode deixar e esperar, tá? Então, qualquer pausa maior que o paciente vai fazer, peçam para a equipe de enfermagem deixar a máquina recirculando, para a gente garantir depois religar, tá? E as pressões, né, ó? A máquina traz para a gente os bonitinhos lá, os desenhinhos, né? Pressão do acesso. Então, a pressão do acesso, ela deve ficar aqui negativa, porque lembra que o acesso está puxando o sangue, então é uma pressão negativa, antes da bomba de sangue. Ela geralmente gira entre menos 20 a menos 150. O ideal dela é permanecer no menos 50, menos 60. Né? Se ela começa a ficar muito negativa, às vezes a máquina alarma. Pressão de acesso negativa. Opa! Se a pressão de acesso está negativa, onde está o problema? No acesso. O acesso entupiu, obstruiu ou quincou, né? Às vezes o paciente está pronado, às vezes o paciente virou na hora do banho, alguma coisa, dobrou o acesso, vai dar alarme aqui. Tá? Outra, pressão do retorno, return aqui. Então é uma pressão positiva, também de mais 50 mais 200. É a famosa pressão venosa. É que aqui na máquina ela chama de pressão do retorno. Se alarma com pressão do retorno muito positiva, é porque a via venosa, né, a via do retorno, tem algum problema. Deve estar entupida, formou um coágulo na via, entupiu, obstruiu. Por quê? Porque eu estou tentando empurrar e o catéter não está deixando. Então, essas duas aqui acendem um alerta para o catéter. Às vezes, a gente precisa trocar catéter no meio da terapia. O que a gente faz? A gente está em casa, lá na madrugada, ela liga, olha, está dando pressão de acesso muito negativa. O que a gente fala para ela? Olha, deixa aí a máquina recirculando, lava o acesso, vê se vem e liga de novo. Ah, não, o catéter está entupido, está no hipofluxo, não está bom. Deixa então a máquina recirculando, estou indo aí trocar. Por quê? Você tem 2 horas para vir, trocar esse catéter por guia ou fazer uma nova punção, se for o caso, para poder não perder esse kit. Então, ou seja, aquela história que hoje a gente não ouve muito isso. Na minha época da residência, tinha uma técnica, não vou citar o nome, porque agora essa técnica está na hemocrônica, mas que a gente brincava que do nada coagulava tudo. Do nada. Só que a gente ia olhar depois, tinha lá os gráficos de pressão alarmando, e o técnico ignorava e não avisava nada para ninguém, e aí de repente a máquina travava, coagulava de verdade. Então lembre-se que a máquina sempre avisa a gente muito antes do problema real acontecer. Por isso vejam os alarmes, tá? E a outra pressão que é muito importante para a gente, que é a PTM, a pressão transmembrana, né, a TMP. O que ela representa? O filtro. Pressão transmembrana, lembra? É o arraste lá, está empurrando de um lado para o outro da membrana. Então, se eu começo a depositar muita proteína na membrana, formar coágulo, perder fibra, a pressão transmembrana começa a subir. Subir. O máximo que a gente pode tolerar, 150. Passou de 150, já acende uma luzinha. Opa, esses poros estão ficando entupidos. O que eu tenho que fazer? Não dá para a gente tirar, né? Esse coágulo, essa fibrina, essa proteína que está na membrana. O que a gente faz? Uma estratégia é a gente mudar a proporção. Por quê? Lembra que o que precisa da pressão transmembrana é o arraste. Então, o arraste é reposição, convecção. Eu posso pedir para a equipe de enfermagem deixar toda a nossa dose na diálise e 0 em reposição. Porque aí eu tiro todo o arraste, eu reduzo bastante o arraste, a pressão transmembrana despenca, fica baixinha. Tudo bem? Ou se eu não falo, não, eu preciso fazer convecção, porque tem ocitocina, quero remover. Você reduz a proporção. Ao invés de deixar 50%, 50%, diminua a reposição para 10% e deixa 90% de diálise. Porque aí você consegue manter sua terapia por mais tempo. Isso aqui, pressão transmembrana alta, é um alarme que vai soar, que vai falar para você, olha, se você não fizer nada, em algumas horas o seu filtro coagula e você perde o seu kit. Tem que trocar com um kit novo. Então, se trocar, né, para diálise, vai te permitir mais tempo com esse filtro patente.
Tá bom? Ó aqui, olha, o que está acontecendo, né? Ó, a pressão transmembrana começa a subir, 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 e a do acesso está de boinha aqui, ó. Então, o problema não é o acesso, o problema é o filtro, tá? E aí, você pode mudar de hemodia, filtração, para só diálise, ou mudar só a proporção, tá? Outro problema, olha lá, às vezes as meninas vão falar, olha, tá dando aqui um alarme de acesso negativo, muito negativo. A gente falou, o problema é da via arterial, porque eu estou tentando puxar e não está vindo. As meninas já fazem isso meio automático, mas se o problema está na puxada, o que a gente faz nos nossos crônicos também? Líquido invertido. Elas invertem. Por quê? Aí elas conseguem puxar melhor da outra via e para devolver talvez vá bem. Tá? Então lembre-se disso. Agora, tentou inverter linha, não rolou, continua, não tem jeito, tem que trocar o catéter. Olha outro problema. O cata-bolha. Então, o cata-bolha, a gente brinca, né, que assim, a anamnese de um paciente em venovenose contínua, você tem que enfiar a cara ali para olhar o cata-bolha. Por quê? O cata-bolha tem essa linhazinha aqui, tá vendo? Ó, ela é uma linhazinha meio áspera, tá vendo aqui, ó? É que aqui a foto tá meio escura, né? Não sei se dá para ver. Ó, eu tô passando aqui o mouse. Tá vendo aqui, ó? Aqui é lisinho, lisinho, e aqui tem uma faixinha, ó, meio áspera, meio opaca. Sempre o nível do cata-bolha de líquido tem que estar aqui nessa marquinha. Se tiver com pouco, aumenta a chance de formar coágulo aqui dentro. Então, isso é uma coisa técnica, né? O técnico que está lá que deve ficar atento a isso. Mas, lembre-se da dupla checagem, né? O técnico, às vezes, deixa passar, você sempre olha. Por quê? Se a gente não se atenta a isso, pode acontecer, ó, formar um trombão aqui, um churição, já era. Você perde o kit inteiro. Às vezes o filtro está super bom, coagulou o cata-bolha, perdeu. Por isso que eu, particularmente, gosto de fazer reposição pós-filtro. Por quê? Porque pós-filtro, você está jogando na reposição, olha aqui a linha roxinha, olha. Ela deságua exatamente dentro do cata-bolha. Então, não coagula o cata-bolha de jeito nenhum. Tá bom? E olha, sempre olhem no histórico, né, aqui do paciente, ó, aqui na base de baixo, tem uns itens aqui, por exemplo, tem pressões. Você consegue, olha, ver todas as pressões do paciente e se você entrar em eventos aqui do lado, olha, ele te dá o horário e o que aconteceu. Olha aqui, por exemplo, ó, às 11h38, apitou retorno muito positivo 37. Ou seja, já estava dando problema, ninguém te avisou. Então, você consegue olhar aqui, quando você chega lá para avaliar o paciente, consegue ver quais foram os alarmes importantes que aconteceram. Os alarmes importantes, eles ficam sempre em vermelhinho na máquina, e os amarelos, aí são coisas, tipo, menores. Tem que trocar a bolsa, tem que não sei o quê, tal. Mas coisas mais importantes que podem comprometer a sua terapia, vem sempre o alarme vermelhinho, tá? E aquilo que a gente falou, né? Temos que ajustar os parâmetros. Então, todo dia, o ideal é que a gente veja o peso do paciente, mas a gente está tirando o volume dele, o peso muda. Então, dá para a gente fazer os ajustes. Como que a gente faz isso? A gente muda o peso aqui na máquina, muda o hematócrito na máquina. Por quê? Lembra que a gente falou na hora de calcular a fração de filtração, que a gente precisa do hematócrito? A máquina, ela calcula tudo isso para a gente. Vocês precisam saber como calcular. Mas a máquina, ela te dá a fração de filtração em tempo real. Se você quer brincar, você pode ir lá. Aumenta o PBS, diminui o fluxo de sangue, você vai olhando quanto que vai ficando a sua fração de filtração lá na hora. Tá? Então, por isso que o ideal é sempre ajustar o peso e o hematócrito, porque aí a máquina não erra o cálculo da fração de filtração. E por isso que na nossa prescrição, no cantinho, sempre coloque o peso e o hematócrito, para que as meninas possam cadastrar e você poder confiar nos dados da máquina, né, da sua terapia. E aí, olha só, ferrou. A hora que dá este alarme aqui, olha, início de coagulação do filtro é a hora que arrepia até o último cabelo da espinha. Por quê? Isso daqui significa que começou a coagular aqueles poros que a gente falou. E aí, ele vai te dando aqui, ó, aumento da PTM ou queda da pressão. E ele dá, inclusive, coisas, olha, para a técnica de enfermagem ir lá olhar. Será que dobrou a linha do sangue? Será que está com problema na fuga de ar da falha? E aí a técnica, teoricamente, ela vai checando cada um desses tópicos e fala, não, olha, está tudo igual, está tudo certo. Aí ela liga para vocês, olha,
Já chequei, aqui tá dando alarme de coagulação. Você ferrou. Fala, tá bom, muda aqui, muda ali. Tá? Então, a máquina, ela é autoexplicativa. Ela sempre fala para você, olha, o problema deve estar aqui. Aí você vai lá olhar, ó, não tá. Aí a técnica vai ligar para vocês, olha, não sei o que fazer. Aí vocês vão pensar, de acordo com qual é o alarme, aonde está o problema. E aí já era, né? Então, a hora que coagula, você tem que decidir. Game over, tipo, o paciente não precisa mais da diálise, ou então eu posso amanhã ligar ele numa intermitente, ou não, meu paciente está ruim, está muito hipervolêmico, eu vou ter que abrir um novo kit agora na madrugada mesmo. Aí depende, né? Caso a caso vai ser definido, tá? Beleza? Dúvidas? Angústias? Joinha assim. A cara da Dé. Ó, os R4 não é para ficar em pânico, porque o R4 já vivenciou isso ano passado, já teve algumas experiências. R3, quem já passou pela IRA, talvez tenha visto algumas coisinhas a mais, assim, ou consolidou algumas coisas. Quem ainda não passou pela IRA, não se descabele, hein? Não vão se jogar do Bento Natel, pelo amor de Deus. Vendo do Bento Natel, o viaduto ali da cidade. Porque, assim, assusta, né, a quantidade de conta, a riqueza de detalhes, mas lembre-se que é sempre passo a passo, né? Não pulem etapas, que vocês vão ver que as coisas vão caminhando bonitinho. Beleza? Certinho, Miller? Então tá bom, gente. Então, bom descanso para vocês. Muito citrato, muita luz. Bom descanso, gente. Boa noite. Já está na hora de checar a casa. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Tchau, tchau.